Então tá bom, vamos lá. Começando, 1, 2, 3. Ei, foi. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Arrazola, senhoras e senhores. E você já pode chegar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Isso é importante. Às vezes a galera não dá muita moral porque é um podcast. Mas, cara, é um canal no YouTube como qualquer outro. É importante que você deixe o like, que você comente alguma coisa. Mesmo que você não assista inteiro, porque, né, capa não, a gente tem que ser realista. O pessoal às vezes não assiste na hora, às vezes assiste fragmentado. Tem outros que não assiste, outros deixa só pra ver os cortes, nem clica no vídeo. Se você clicou, já é sinal que você tá interessado. Seja por causa do meu convidado, que é muito digno do seu interesse, seja por curiosidade. E aí eu quero te dizer que você será honrado, porque tem história, tem muitos anos de caminhada, não tá aqui... Não que eu seja algo importante, mas não tá aqui à toa. Então, cara, fica até o final, comenta bastante, interage e compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Antes de anunciar oficialmente o meu convidado, que a gente sempre faz aqueles mistérios, mas você já sabe, ou não, ou de repente você falou assim, quem é ele? Eu não sei. Eu vou falar, ó, sem mostrar ele, eu vou falar pra ele dar um tostão da voz dele, porque a imagem às vezes você não associa, já que na rádio não tem imagem. Atualmente a internet, né? Tá todo mundo indo pra internet, ele não é diferente. Mas na rádio não é possível que você não tenha ouvido. Eu falei isso pra minha esposa. Eu falei, mano, não é possível que você não conhece. Eu vi um vídeo dele e mostrei, olha caramba, olha aqui, ele é aqui. O problema é que você mostrou uma foto, eu conheço a foto. Que foto? Eu mostrei o vídeo da Casa da Rocha. Isso. Ela, não, eu falei, não, você tem que saber quem é, cara. Você já ouviu a voz dele em algum lugar. Então eu queria que ele desse uma saudação para a Madre Igreja. Vou fazer tipo a agenda da igreja. Boa. Neste domingo você não pode perder. Muito bom, cara. Então, antes de eu falar com ele e anunciar oficialmente, eu quero falar do Ghost Note Studios, que é este estúdio aqui. É o estúdio que eu apelidei. Se ninguém concorda, os fatos... são os fatos. É o Estúdio Camaleão. Aqui tem o podcast da casa, tem umas terças, eu faço anúncio também pros podcasts, né? E ninguém me paga pra isso. Tem podcast às terças, tem podcast às quintas, ambos são ao vivo. Tem o da casa que é ao vivo, é gravado, é tudo. E tem o meu aqui também, cara. E quando você assiste, você fala, ué, é o mesmo lugar? É o mesmo lugar, porque aqui a gente se adapta, é iluminação, é áudio, é som, é corte ao vivo, gravado, é de tudo que você possa imaginar. Você pode gravar aqui seu curso, sua videoaula, um vídeo comum, enfim, você pode fazer a sua experiência no seu podcast que você está querendo tirar do papel. Ou você que de repente está tendo problema em relação a estúdio, ou achar, ou precisa mudar, cara, entre em contato com a gente. Você pode ir no meu Instagram, por exemplo, @Andrezola, comenta lá, cara, como que eu faço? Eu te dou o Caminho das Pedras e você pode tirar esse projeto do papel. O estúdio está na... O Caminho das Pedras é muito poético. Respeita a minha história que eu sou culto. E, enfim, atrapalhou meu merchan. Mas o fato é que eu já não lembro mais o que eu tava falando. Chama você que vai rolar o bagulho. O que eu ia falar depois disso? Na hora do rock. Não. Ah, tá, que nós... É importante falar onde a gente tá, senão o cara vai vir da onde? Do Amapá pra cá? Nós estamos localizados em São Paulo, na Zona Leste, no bairro da Penha, próximo ao metrô Vila Matilde. É fácil acesso, fica tranquilo, tá bom? É Ghost Note o nome da Vitória, o estúdio que vai fazer o seu projeto acontecer. E a horadorock.com.br, que é o site de camisetas cristãs, aonde você encontra... Eu fui me aperfeiçoar, porque eu só falo Bride Petra. Eu fui lá, porque eu falei, não, tem mais coisa lá, eu preciso vender melhor esse peixe. Marcelo Dutra vai ficar bravo, vai cortar o patrocínio. E aí é o seguinte, lá você tem camiseta Fruto Sagrado. Sabia que o Fruto Sagrado tá de volta. Ah, aquelas camisetas novas que eu vejo por outro ano que tá lançando. Na Hora do Rock você compra essas camisetas. Atos 2, meus amigos de BH, tem várias camisetas também diferentes. Lá você encontra. Você tem camiseta do Luciano Manga, que eu dei uma olhada lá. Você tem camiseta das antigas, Rebanhão, Carlinhos Félix, Banda Rara. Você tem camiseta aí, sim, do Bride, do Petra, do vocalista do Petra, que tem carreira solo. Você tem boné, você tem canecas. Cara, você tem muita coisa lá, meu. Não, concorrente. Cala a boca. Pessoal que... o anunciantes, eu não tenho culpa. É ela que tá... Tá? A Hora do Rock, cara, você tem muita opção de camiseta, caneca e tudo mais. O mais legal, o que você ganha clicando no link que tá na descrição através desse podcast? Andrezola10, com 2 L's, Andrezola10 é o cupom de desconto para 10%. 10% de desconto. Compra quanto você quiser. Quanto mais comprar,
Você gosta disso, né? Maior é o desconto. Porque porcentagem funciona assim. Tá bom? E é isso. Deus abençoe. Valeu. Tchau. E agora, tipo, corte para os patrocinadores. Outros, no caso. E, cara, eu tô recebendo com muita alegria aqui esse cara que eu ouvi durante a minha adolescência. Ele deve adorar quando as pessoas velhas falam isso. Adora. As pessoas barbudas de barba branca falando, na minha adolescência... Não, minha juventude. É mais juventude ali. A voz desse cara nos rádios, e nós vamos bater um papo sobre essa história. Senhoras e senhores, Gilberto de Jesus, também conhecido, aliás, ou mais conhecido como Giba. Pois é. Muito obrigado. André, satisfação enorme estar aqui com você. Muito feliz. Né, Legal, de estar obrigado. Aqui. Que isso. Falei, cara, convidado para um podcast. Fiquei me sentindo, fiquei me achando. E você sabe como que aconteceu isso? Eu tava falando ali do vídeo. Eu tava assistindo um culto da Casa da Rocha Tatuapé. Sim. Aí... E é uma coisa recente. Os avisos... Eu estou falando que eu estava assistindo. Eu tô contextualizando da forma que é necessário. Estava assistindo em casa e aí... os avisos antes não estavam sendo de outro jeito. Eles passavam os slides e alguém falava. Aí... Quando de repente entra a voz de Giba. Não sei que lá, sei das quantas, vai ser tal dia. Eu falei, eita, que da hora. Saí correndo pra minha esposa mostrar, olha só, cara, a voz dele. Ela, não sei quem é, não. Falei, meu Deus. Caramba, mano. Ele trabalha com a voz. Nada mais importante. Tipo, eu vou acabar com ele. Tipo, não importa a aparência dele. Não Tipo importa nada. a Chiquinha defendendo seu Madruga, né? Tá acabado! Tá acabado! Brincadeira. Mas o que importa é a voz, ele trabalha com a voz. A pessoa não conhece a voz, não conhece nada. Desculpa, não queria que parecesse ruim isso, mas... Eu fiquei muito frustrado. Falei, não é possível, rapaz. Ela frequentou Marcha pra Jesus, as coisas todas. Enfim. E foi aí que eu... num momento onde eu falei, não, eu quero... Já passou por aqui... alguns, né? PG, Déio Tambasco, quem mais? Vi todos, cara, vi todos. É mesmo? Opa! Fala sério. Audiência qualificada. PGzão, Daião. Tá vendo? Você Esparça. que fica, não sei se eu vou ver. Ó, tá vendo? Quem é bom mesmo, assiste. Olha só. Quem é fera mesmo, que legal, mano. Vi, cara, Que honra. parabéns pelo trabalho, é isso aí. Cara, são caras que têm história pra contar, né? Que tem legado, né? Que tem o que repartir, compartilhar. Então, poxa. Demais, meu. Trouxe aqui o Lene, que é o Anselmo da Patmos, que agora tá lá no Inteligência mano. Limitada. Eu resgatei ele de lá, trouxe ele aqui também, contamos várias histórias. Peraí, o Lene, que é o Anselmo? O Anselmo da Patmos, o apelido dele é Lene, né? Cara, porque o Anselmo é meu irmão, meu parceiro. Eu não sabia dessa de Não, Lene. é porque tem memo, tem... Ele falou aqui uns 40... O Lene é o apelido que o Vilela deu pra ele. Uau. Por causa de, em algum momento, a semelhança dele com o Lenny Kravitz. Ah, ele deve ter se achado com esse Entendeu? apelido aí. Então, lá no Inteligência Limitada, que é concorrente, não vá lá. Não vá lá, tá? Não vá lá, tá? Queridaço, meu amigaço. Esses dias aqui antes da gravação, tava a Sara Shiva. Não vá lá, mano. Eu assisti 40 minutos e não aguentei. Desculpa, deixa eu te falar. Vamos desabafo. Desabafo. Tá. Porque 10 foi a musiquinha que fica rolando e tal, então você vai cortando aí. Não, ela contando a história dela, dos pais, enfim, eu fiquei. Aí começou nos negócios ali que eu falei, não dá não. Enfim, desculpa, nada a ver. E aí ele chama, lá é Lene, mano. Lá é Lene. Ele foi eu acho que... programador musical na época que eu trabalhei na Manchete Gospel e depois Gospel. Ele falou isso aí, eu até falei pra ele, eu falei, cara, eu tenho a impressão que todo mundo que tocava ou cantava, né, já passou pela rádio, que o PG passou... Ou pela rádio Outros ou pela que eu não igreja, lembro. né? Vamos ser sinceros e vamos ser leal, né? Sim, né? Quase todo mundo. A história que começou ali daquele jeito maravilhoso, né? Depois cada um pegou um lado aí, um rumo, mas vamos dar honra, né? Para quem é de honra. Porque o movimento, ou não digo o movimento, mas cara, grandes pessoas incríveis passaram por lá. E hoje tem aí as suas histórias, PG. Eu lembro que na rádio, o PG também era... Isso antes do Lene, né? Sim. Quando eu entrei, era Manchete Gospel. Quando eu Sim. entrei, o PG era programador musical.
Então, PG já conheço aí, já tem uns quase 30 anos. Quem mais? Cara, tinha tanta gente ali, meu. Simone, o Edilson, o Adilson que faz as capas. Sim, o Adilson O Borges. Adilson Borges, ele também é? trabalhava lá, ele era jornalista, ele fazia... Ele tá se eu não me engano, ele tá no Sul agora. Sim. Ele me mandou uma mensagem, até falou de fazer um podcast com Muito ele bom, e tal, querido. Então, mas ele tá no Sul. tenho amizade com esses caras todos até hoje, cara. Então, assim, foi legal. uma bela escola ali, viu? Teve um que eu sei que ele trabalhou lá, porque na época eu trabalhava na aclimação, eu trabalhei 9 anos na região da aclimação, e um dia passando lá eu vi ele, o Pio. O Pio Rock. Pio tava com a blusona da Cara, o gospel, Pio. assim, eu falei, caramba, mano, ele trabalha aqui. O Pio, você sabe o que ele tá fazendo agora na TV americana? Ele faz uns carros estilizados. É mesmo? Ah, tô zoando. É que tem o cara que é igual ele, não tem? Meu, tem um cara que é Ah! igual o Pio Rock, velho. Pode Acho que é crer. Turbo, TV Turbo, não sei das Eu quantas. sei, é Discovery Turbo. Isso. Tem Meu um cara filho lá que é o assiste Pio trem. Rock, cara. Pode Olha, crer. o que o Pio... Pode crer. Pô, o Pio também Eu sou- faz parte da história, Não mano. sou da comédia, mas de vez em quando... Não, mas as melhores piadas é aquelas que você só joga assim, ó. Quem riu, riu. Quem não riu é porque não entendeu. É importante você achar graça. É. Mas enfim, nós vamos falar da história da gospel, de tudo mais aí, mas eu fui presenteado e surpreso hoje quando ele chega aqui com a camisa do Coringão, né? Coringão, nós estávamos falando aqui da época dessa camisa, né? Essa camisa era de goleiro na época do Júlio César, mas também, acho que quando o Cássio chega, Sim, ainda é essa camisa, né? Por um tempinho. Eu não lembro se eu acho que a apresentação, eu não lembro agora Não se a é. apresentação foi com essa. Eu não lembro, não tenho certeza. Mas, pô, qual que é a sua relação aí com o futebol, Coringão? Bom, Você é- primeiro a camisa, né? Essa camisa minha filha que me deu de aniversário. Foi marcante porque foi bem perto do... Ah, cara, eu não ia falar, mas vou falar, né? Porque Pode falar. o goleiro, cara, o Júlio, tenho todo o meu respeito, cara, uma história linda, maravilhosa. É um cara que eu acompanho até hoje, porque ele tá ali em Bragança Paulista, nós temos um amigo em comum ali, então... ele tá lá no Red Bull, né? Isso, um amigo meu treina o filho dele lá num projeto de escolinha. Só que essa camisa ficou bastante marcada pelo 100º gol de falta do Rogério Ceni. Eu não queria Corinthians lembrar tem umas disso. coisas, Tem, né, mano? Que podia acontecer com qualquer clube. Qualquer um, né, rapaz? Mas então, teve essa história, mas assim, eu gosto muito dessa camisa. Aliás, esses dias, rapaz, eu passei até mal, porque eu jogo bola de segunda-feira Ah, é? ali na Arena WS e fui com a camisa e calor e tal, tirei, coloquei o colete, esqueci a camisa lá. Meu, eu tenho um carinho, né? Corinthians, presente da filha e tal. O cara Sim. passou uma semana mal. Mesmo ligando lá e o cara falando que a camisa tá lá, eu fiquei pensando, não, acho que ela tá tão sozinha lá, rapaz, E longe essas de camisas assim, se você achar pra comprar, você vai achar de um cara que tem lá, o cara vai te cobrar bastante, porque você não acha. mim. Então, né? Passou a tempo. Ah, eu achei aqui, mas ela achou lá, aqui, beleza. Se você tem. Eu tenho umas antigas também. Teve umas que eu dei. Eu dei a de 2005 do Tevez, eu tinha. Show. Ah, não era não. Mas era nesse molde, no sentido de uma cor e a manguinha o diferente. Ó. Bozano, né? Opa, não sei se podia Nossa, falar. o do Willio, velho. Inglês e tal. Eu tinha sem ele, mas eu achei interessante, porque ele tá Porque ele era diretor de futebol, eu acho, na época. Essa camisa era bem bonita também. E essa aqui foi Legal. das bolinhas. só que azul, não é? Não é a mesma, porque tinha esse... Ah, não, tem, ó, na manga, se você Tem? ver lá, tem umas bolinhas ali. ó. então essa devia ser a 2, sei lá, alguma coisa assim. Mais discreta, vamos dizer assim. Nossa, o do Willio com a cara de sofrido, né, velho? vai. Tá no lugar certo, né? Ah, não, é igual. É a mesma camisa praticamente, só Só não tem deve ser a 2 a ali. marca daquele produto E saiu as estrelinhas ali, ó. no ombro ali, né? Que não vem ao caso agora. Legal, sou do Willio. Enfim, pode tirar essa, chega. Dá. Ele era, muita gente não lembra, o Cássio era 24, né, a camisa dele. Então, Ele chega rapaz, como 24. E aí, porque o Júlio César já era tal, devia ter o 12, se eu não me engano. Sim. O cara chega e pega a camisa que dá pra pegar, né? Depois ele... Ele chegou a jogar com a 24? Eu acho que ele, na Libertadores, ele Pô, joga ainda com a bem, 24. né, cara? Porque você vê, tem umas polêmicas aí na seleção, não tem a camisa 24, tem time que não tem a 24. Só pra não dizer que eu tô maluco aqui, mas eu guardei Nada a bem ver, essa... Né? Poxa. Gravei essa informação porque ela é bem diferente, né? Camisa...
Ó. Que isso. Poxa. A internet é uma beleza, né? Minha pele boa a camisa do Timão. Aqui... Aí, ó. Sim, aí... 24, na Libertadores. Com o patrocínio da Iveco aqui, Rapaz, então, ó. Entendeu? É uma informação meio inútil, mas é a informação que nós temos. Se tem algum preconceituoso aí, já era, caiu. Dançou. Eu acho que já foi a época, né? Hoje em Já dia, era, o que já importa? era. Mas, enfim. A sua história com locução, com comunicação... Eu tava aqui, eu fiquei pensando, falei, bem, ele é locutor, mas não é só locutor. Você faz outras coisas, você Eu não sei se a apresenta gente vai falar de Corinthians mais, vai... Não. Se você porque quiser, nós falamos. Tem uma informação importante antes de você fazer a pergunta, porque senão depois eu esqueço. Tá. É importante. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de fazer a abertura do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Ah, é? Tem o quê? Uns 4, 5 anos, Corinthians e Grêmio. O Corinthians foi campeão. Aí o primeiro jogo foi na Arena. E um amigo meu lá do Rio de Janeiro queria um locutor, chamou um amigo meu São Paulino e falou, mas nunca que eu vou lá. Falou, Giba, você não quer ir? Eu falei, opa, lógico que eu quero. E fui. 2010. Não lembro agora. Não lembro. 17, né? Acho que foi Brasileiro 17, foi 17. E aí, no ano seguinte, eu tava lá, fiz força, a abertura, fiz a abertura, teve o show do Péricles. Cara, foi um momento assim... Caramba, que legal. Como comunicador, profissional da voz, pra mim foi incrível. Tinha a primeira vez que eu fui na Arena, né? Não conhecia antes. Então, assim... Só para registro aqui, né? Não, legal. Legal demais, caramba. Você vê, por exemplo, teve um evento gospel, né? Um tempo atrás lá, nessa época das lives, né? Teve um monte de gente lá, aleatório. Aleatório que eu digo, tipo, na Arena Corinthians, tá ligado? E os caras não foi... Os caras tocavam na beirinha aqui, né? Não tocou nem... Foi aqui na ramelinha do campo. Onde deu ali? Só o Juninho Franco foi lá pro meio, solou lá o Glória lá no meio da arena... São Paulino. Ele não liga pra futebol, então dá mesmo. Mas, pô, legal. A Arena é um lugar muito legal. Vamos lá. Muito legal. Te interrompi aí para essa história pitoresca da minha carreira. A ideia é essa. Vamos falar do que der pra falar. Então, eu tava pensando, bem, você apresenta eventos, você hoje tem, com a internet aí, eu vejo você bem ativo ali, falando, dando palestras e tal. Então, não... Fiquei com medo de resumir tudo que você faz à locução. Mas como começa isso? Como começa o interesse por esse caminho? Qual que foi como você trilha esse caminho até ser o profissional que você poderia dizer que é hoje, mas você já é há muitos anos, né? Sim. Cara, eu faço essa pergunta para muita gente que eu entrevisto. Aí o cara fala, desde os 7 anos. Cara, eu não me lembro, assim. Meu pai ouvia rádio, eu gostava de ouvir rádio, não tinha nenhum locutor, nada em casa, mas eu gostava muito de ouvir. Eu gostava de ouvir os apresentadores, gostava mais de ouvir do que música. Obviamente que eu gostava de música e tal, mas eu achava legal aquela coisa da imaginação, que eu acho que até falta muito hoje, né? Você imaginar mais. Mas na época eu ficava ouvindo o locutor do FM, o apresentador ali do AM, e eu ficava imaginando, por exemplo, o cara falava assim... 25 graus aqui na Avenida Paulista. Eu ficava imaginando, cara, como é que ele sabe, assim? Onde ele tá olhando pela janela, né? Na minha cabeça, o estúdio tá perto da janela, ele fica olhando pra Avenida Paulista, e eu não sabia como era Paulista. Eu falei, como é que é a Paulista? Você ouvia falar que era principal. Isso é verdade, tal. né? Os caras tá no helicóptero, você fica... Como será que é lá? Então, o cara fala, um carro bateu ali na Paulista. Fala, caramba, mano, o cara tem um voo de águia. Então, assim, eu gostava de ouvir, cara. Ouvir música, ouvir, né, mais os apresentadores. E depois, na adolescência, eu tive uma galera que a gente gostava muito de som. Montamos uma equipe de som, né? CWRB, se eu não me engano. Eu lembro a sigla, agora eu não lembro o nome. World Sound Production, sei lá. Ô, louco. Rapaz. Bring the Flanders Tabajara. E aí, cara, nós tinha um lá que era o DJ principal, o cara fera, Washington. Tinha o Orlando, que tinha a casa dele ali na Martim Francisco, em Santo André ali. Tinha na casa dele, que era o Point, era um super Point. Cara, era uma garagem,
com os peazão, luz Caramba. estrobofóbica, aquela luz negra. A Uhum. gente passava a noite lá virando música e conversando. E aí tinha festinha, convidava a gente ia lá, fazia. E eu era o cara que falava, porque eles não gostavam de falar. Então eu era o cara que, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, aquela coisa toda. E aí, cara, eu um dia andando no shopping, lá em Santo André, tem um shopping em Oliveira Lima, e eu tava ouvindo uma rádio. Eu achei legal, né, a voz, achei que legal. E aí eu dei um jeito de descobrir onde era. Aí tinha uma salinha lá, tinha uma rádio, tinha uma locutora lá, Simone, que é a minha teacher, né, a pessoa que me deu a primeira oportunidade, Simone Rodrigues. Hoje ela é locutora, se eu não me engano, da Rádio Vida. Hoje ela tá na Rádio Vida. E a Simone, conversei lá, você não quer fazer um teste, não tem vontade? Ah, quero. Cara, fiz lá, eu não tinha feito curso, não sabia nem falar direito, assim, a técnica do rádio. Eu gostava de falar, achava que imitava, vamos dizer assim. Mas a sua voz, ela já tinha... Porque a gente tem muito isso hoje, né? Você ouve alguém e você fala assim, esse cara tem uma voz de radialista. Cara, você acredita, não teve isso na minha adolescência. Não sei se é a Não teve. impostação de quem tá na rádio. Pode ser. Porque não tem um padrão, né? Não tem. O jeito de usar, pode ser. Se bem que hoje tá mais tranquilo, assim, esse negócio de impostação, de voz, né? Hoje o mais importante conversa, é mais né? conversa. Depois, mais pra frente, eu vou até te contar uma transição, né, da locução Legal. que eu tinha antes da que eu tenho agora, por exemplo, na publicidade. Mas voltando lá pra Simone, fiz o teste, comecei a trabalhar lá no shopping, cara. Me ensinou lá e tal. E o dono tinha uma rádio também. No shopping... Santo André, Não, ali mas na- aí você ficava... 8 pino real, Não. só que... 8 pino real também é muito de velho, né? Não sei, mano. Não sei. sei Shopping, lá. shopping mesmo. Foi a Não. primeira coisa que veio na Era uma mente. rádio indoor. Era uma rádio indoor. Ah, era uma rádio no shopping. Isso, não era locutor que ficava lá nos Ah, corredores. tá. Né? Vem aqui, dona. Já fui, já qual o fui. problema aí, ó, tá já vendo? fui, opa. Tudo já fiz tem um tudo começo. nessa vida. Vem aqui no setor da maminha. Deixa eu tomar água agora, porque essa aqui você... Ó, ele zoando, ele acertou. Abacate, tá bom hoje. Cara, você zoando, você acertou, porque eu já fiz tudo isso aí, cara. Tudo isso. E não é escola pra caramba? Poxa, eu pelo imagino amor que de seja, Deus. pô. E aí eu trabalhei lá, era uma rádio indoor, e o dono tinha uma rádio também comunitária, chamava Mídia, e eu fui trabalhar nessa rádio também, aí trabalhei aquela coisa toda, pegou amizade, eu ficava com a chave, ia, voltava. Lá que eu conheci minha esposa, Aí. olha que loucura, né? Ó, o rádio me deu tudo, cara. Conheci lá minha esposa, aí trabalhei um tempinho lá e tal. O Miro, inclusive, hoje eu tenho falado com ele, né? Ele é um cara da neuropsicologia. Um cara extremamente inteligente, a gente tá com os projetos aí. Ele fez um evento recentemente com o Pyong Jong lá o... Pyong Lee? Pyong Lee. Nossa, eu já falei o nome do outro. Ping Daqui a pouco pong. cortam, né? Citou o nome do cara. Enfim, o Miro, cara, o cara que me deu a primeira oportunidade. Aí de lá eu fui fazer. Aí eu comecei a gostar de rádio, eu gostava muito de ouvir. Aí tinha uma que aparecia que eu achava legal e eu ia atrás. Aí teve uma que era rádio estilo. Eu gostava muito de ouvir porque tinha uns comerciais da Toco, sabe aqueles comerciais? Toco, a festa, não sei o quê. Os comerciais. Cara, eu ficava, eu preciso trabalhar nessa rádio. Aí Rádio descobri. estilo. Rádio Estilo FM. Ficava ali na Eu já ouvi. Moraes Costa. Cara, Eu foi já super ouvi famosa. esse nome, Foi meu. super famosa. E aí os DJs iam lá tal, aí consegui trabalhar lá. Passou um tempinho. Eu andando em Santo André, né? Que eu sou do ABC de Santo André, e andando por ali, eu comecei a ouvir uma rádio, cara, se chamava Radioativa. Cara, era uma rádio. E aí eram locutores que eu ouvia, né? Tinha locutor da Jovem Pan, tinha o Vini, tinha o Portioli, tinha Portioli, o Celso? o Celso Portioli, porque ele era Sim. o locutor da Jovem Pan. Legal. Né? E esse nome é bem legal, hein? Radioativa. Radioativa. Cara, André, era uma super rádio. Sabe o que é uma super rádio? É mesmo? O que acontecia? No ABC tinham duas rádios comunitárias. A Ativa era comunitária e tinha a rádio do Lombardi, do filho do Lombardi. Uhum. Cara, eu esqueci o nome da rádio agora. Mas, enfim, tinha essas duas rádios. As duas eram em Santo André. Essa do Lombardi, do filho do Lombardi, e tinha a Ativa do Paulo Porto, que é um super dublador, locutor, aí, um amigão meu.
essa rádio do Filho do Lombardi era cópia da Gazeta. Gazeta FM. E a Gazeta, ela nunca foi primeiro lugar. Era rádio segundo, terceiro, quarto lugar. E a Ativa era cópia da Rádio Cidade, que era primeiro lugar. Sim, então, tudo me que lembro da Cidade. era feito na qualidade de primeiro lugar. Então, era uma briga saudável, a gente se conhecia, mas tinha essa disputa ali no ABC. Cara, tinha anunciante, Diário do Grande ABC, loja, shopping, enfim. E aí eu fui trabalhar nessa rádio, ouvi e tal, falei, deixa eu descobrir onde é. Descobri onde era, fiz o teste, passei, e foi um sonho assim também. Cara, né, a gente aproveita cada etapa da vida, eu sou desses que comemora cada vitória, cada situação, por mínima e óbvia que pareça ser. E aí eu lembro que a Rádio Ativa, ela era na Avenida Gilda, lá em cima, em Santo André, quase em São Bernardo, 10º andar. E eu entrei para trabalhar, só que era fim de ano. E o cara falou, ó, só que é o seguinte, na escala você já vai fazer o Natal e o Ano Novo. Vai sair daqui meia-noite ou vai sair daqui 11 horas. Cara, para muitos seria, meu Deus, não. Cara, eu falei, vou. Opa, tô dentro. E sério, cara, sozinho, 10º andar. Eu ficava vendo os fogos, assim, mas, cara, pra mim foi a maior alegria da vida, meu, sabe? Você tá aí realizando o seu sonho profissional num dia. E depois, cara, já trabalhando em Rádio Grande, eu passei virada, Natal, Ano Novo, fazendo o que você gosta, você vai... Faz parte também, né, do processo. Cara, não tenho do que reclamar. Trabalhei nessa Rádio Ativa. Ativa, cara, ela é tão forte no ABC, o slogan era número 1 do ABC. E, como eu te disse, era uma réplica da Rádio Cidade. Então, os programas eram bem os mesmos com nomes diferentes. Então, por exemplo, na cidade tinha o Swing da Cidade. Caramba, e lá era... 6 da tarde. Isso, lá era o Samba Nativa. Meio-dia, na cidade, tinha o Vale a Pena Ouvir de Novo, da Claudinha Martins. Lembra do Vale a Pena? Sim. Claudinha Martins. Minha mãe ouvia muito essa rádio. Minha mãe costurava Bicho de Pelúcia. Então era o dia inteiro ouvindo. E eu ouvia junto. Cara, e a Cláudia, meu Deus, eu queria estar no interior, tá na região de Campinas, minha amiga. À noite tinha o Love Songs. Esse é bom também. E aí, na Rádio Ativa era o Poesia e Música. Rapaz. Posso fazer a vinhetinha do Love Songs? Love Songs are back again. Posso fazer a abertura? Cidade. Pode. Boa noite, começando o Love Songs. Love a parte songs mais are back romântica again. da sua noite. Muito bom! Ai, meu Deus, como eu amo fazer essas coisas. Vamos lá. Então, aí tinha a tradução. Sim, cara. Era isso que o programa passava um pouco mais tarde, né? Valendo uma diária no Ópio Motel. Os safadinhos e safadinhas. Cara, é demais. Mas eram as músicas boas, rapaz. Sim, música boa, só os flashbacks ali. Aí a Ativa, cara, era tão grande no ABC, por exemplo, o Carnaval era a rádio que fazia. Então, a gente pegava o ABC Santo André, São Bernardo, São Caetano, e ia na GM, na Volks. O Carnaval de pista ali de São Bernardo, milhares de pessoas. A rádio, cara, uma rádio comunitária. A gente, camiseta, eu com o microfone lá no meio. E pegava um carro, a gente fala, a viatura da rádio, era um só. E o Paulo Porto, ele pegou naquela época, tantos anos atrás, ele pôs o carro dele, que era um golzinho preto, com adesivo do lado de vários outros gols. Nossa frota só tinha um. Paulo, visionário. Paulo, me perdoa, mas tive que falar, porque isso aí... E aí, cara, teve uma vez também, teve um show do Zezé de Camargo. Além da Rádio Ativa, o Paulo Porto, ele tinha também as rádios de mercado. Então, eu trabalhava lá e trabalhava no Carrefour. Aí sim, fazendo o que você falou. Eu ficava com o microfone na loja. Sim, andando, vendo o que tá rolando. Estamos aqui no setor de frutas, legumes e verduras. Tá vendo? Você acertou. E fala, vem cá, hoje tem promoção, quarta-feira, dia de levar isso, levar aquilo. Tô aqui no setor de eletrônicos, TV, aquela coisa. Meu, mas com uma voz dessa eu comprava sem ter. Eu deixava lá uma roupa. Agiota. Não, André, Agiota não, que escola, cara. Porque a gente tem um perto de casa lá, um mercado grandão, né? Não é dessas redes, mas ele é grandão. E o tiozinho fica narrando lá, gente do céu, mano. Cansadão, né? Deve fazer aquilo há muito tempo, mas não tem. Sabe que muitas vezes é o dono que faz lá. Ah, é? É o dono? Hoje em dia eu não sei se ele ainda Não é possível que largou os boi dele pra. Você acha que o Silvio Santos
na grade do... Não pode falar. Não vou falar que é o Bergamini, não. Rapaz, Bergamini. É o Ber- Então, eu trabalho hoje numa empresa, né, que ela fica num hangar. Um hangar de helicópteros, porque eu faço o trânsito de sim. helicóptero. E o helicóptero do Bergamini, rapaz, é o mais bonitão lá, viu? É mesmo? Opa, então, só pra... É pertinho de casa lá. É meio que no Jaçanã Sim, ali, um tem. mercadão grandão. E o tiozão fica lá. Inclusive, tem um amigão meu, o Ferri, Robson Ferri, que tem uma empresa de conteúdo de rádio. Que ele vende o conteúdo e todo o planejamento para uma rádio ser primeiro lugar na cidade. Robson Ferri, super profissional, e ele faz o trabalho de rádio indoor para a rede Bergamini. Então, você vê como tudo vai se encaixando. Mas voltando lá para a Radioativa, tinha a rádio no Carrefour, então fiz, cara, Carrefour, Aricanduva, Santo André, com vários. E assim, aí tinha uma rádio indoor também, mas a rádio ficava na frente da loja, assim, né, na entrada, tipo aqui, tipo esse estúdio aqui, era um aquário, mas o locutor também tinha alguma promoção, pegava o papelzinho, ia lá pra frente do açougue, como é que é? Maminha. Temos aqui a maminha hoje. Chuleta. Só os nomes engraçados, né? Chuleta é um nome muito engraçado. Era assim, cara. Eu lá vendia. Cara, foi também uma super escola, aprendi muito. E aí você vai evoluindo, vai crescendo. E aí eu acabei adquirindo também o direito de... Peguei o know-how e fui fazer rádio, montei uma rádio no Carrefour Santo André. Só que aí eu mudei um pouquinho. Eu não queria o locutor... Eu não queria uma rádio lá dentro, eu queria o locutor andando na loja e fazer a plástica só, né? Então eu lembro que eu fiz um contrato com o diretor, então toda a plástica. Então você imagina assim, todo o setor eu fiz uma chamada. Fiz o texto, chamei locutores, né? Graças a Deus só vozes conhecidas assim, porque na hora que eu mostrei o projeto o cara falou, rapaz, é mesmo? É mesmo, ó, é essa voz aqui, é essa voz aqui. E foi um período muito legal, ganhei bastante dinheiro. E aí tinha lá, no setor de eletroeletrônicos era uma voz, no setor de frutas, legumes e verduras outra voz, e a rádio rodando lá, tal. Então era tudo no automático. Mas enfim, o que mais? Depois do Carrefour, eu queria muito trabalhar em rádio. Você vai evoluindo, você vai crescendo. Lembrei, a Radioativa fez esse show do Zezé de Camargo e Luciano no estacionamento do Carrefour São Bernardo. Cara, Caramba. uma rádio comunitária no ABC. Mais de 50 mil pessoas. Uma loucura, algo assim que não vai mais acontecer. Com um baita nome, né? Porque eles já são, Sim. há 47 anos, eles Tá são certo grandes. que por si só, o Carrefour ali, com a sua mídia, jornal, não tinha internet tão forte como era hoje, já ia lotar. Mas a rádio fez um papel maravilhoso de divulgação e de apresentação. E nós tínhamos também, era bem legal fazer, porque tinha rádio lá no Carrefour e nós tínhamos o Lava Rápido Ativa Carrefour. Então, as meninas lavando o carro, adesivava, toda a cidade tinha um adesivinho da Radioativa. Legal, André, né? eu guardo com muito carinho essas lembranças, assim, porque foi um período muito, muito, muito bom, né? A Rádio Mídia, a Rádio Estilo e a Radioativa, que questões, assim, com a morte do prefeito Celso Daniel lá, enfim, abalou bastante, então aí o projeto acabou. Mas o Paulo Porto, que era o dono, está nativo até hoje aí, super dublador, fez muitas pegadinhas lá com o Ivo Holanda no Silvio Santos, né? Grava muito comercial até hoje aí, mas enfim, esse é basicamente o começo ali, né? É o chãozão mesmo onde eu caminhei. Que legal. A Nativa não tem nada a ver com a Ativa, não, né? Não tem. A Porque- Nativa veio depois. Sim. Quando a Nativa nasceu, quando a Nativa ela ia estrear, eu fui fazer o teste. Olha só que legal. Eu, o Gotino e uma moça. Nós três. Nenhum dos três passou. Mas eu lembro, eu, o Gotino e uma moça O ficamos... Gotino era da Renascer, né? Sim. Ou é ainda, não O sei. Gotino, eu entrei na Manchete Gospel e antes da Manchete Gospel era a Imprensa Gospel. Aí era o Gotino, o Márcio Fofo e o Flávio Siqueira. Eles eram os locutores do primeiro projeto da Imprensa Gospel. Aí depois da Imprensa Gospel, eles arrendaram a Manchete, né, do Grupo Block, que Sim. virou Manchete Gospel. Que pra quem não lembra ou não sabe, a Manchete era uma rádio. Se eu não me engano, Rádio, tocava... Era tipo uma cidade, Band hoje, uma assim. Band. Era axé, na época o axé. né? Lambada, Eu era axé, bem novo, mas eu tenho essa memória da Manchete, tal. E aí virou Manchete Gospel. Quando é uma curiosidade aí, um parênteses.
quando você já estava na Manchete quando... E isso hipoteticamente, porque é essa dúvida que eu quero tirar. O Gotino fazia algum programa lá na Manchete? Nessa época não, ele fez antes, na imprensa. Só. Imprensa gospel. Depois ele Quando não fez virou nenhum Manchete, programa. não fez mais. Tá, Não fez então mais. tirei minha curiosidade aqui. E a Manchete, cara, foi muito legal porque, por exemplo, eu tava trabalhando no Carrefour, Aricanduva, e aí mudou, né? Era Manchete do dia pra noite e virou Manchete Gospel. Falei, poxa vida. Só que era legal as vinhetas. Você lembra do Praise Machine? Sim. E mexe, mexe, mexe. Sim. Eu olhei e falei, cara, que incrível. E as vinhetas, né? Que era a Jane, né? Que era aquelas cantadas feitas nos Estados Unidos. A voz era do Eliakim Araújo. Né? Caramba. Aquele jornalista falecido com a esposa dele, a Leilane, alguma coisa assim. Cara, e os locutores, Duda Baguera. De nome eu lembro desse nome. Duda, Tem muita gente que faz muito tempo que eu não, né, para de Duda. acompanhar, mas eu lembro desse nome. O Duda, eu não sei hoje, ele tá nos Estados Unidos, mas ele fez muito tempo a Rádio ONU. Olha o patamar, cara. Que Rádio ONU aqui. Rádio ONU. ONU, Organizações das Nações Unidas. Eita! Claro! Olha o patamar, né? E um querido amigão meu, então ele que me deu a primeira oportunidade na primeira rádio grande. A Manchete Gospel foi a primeira rádio grande de atingir milhares de pessoas. E aí quem me levou para a Manchete foi o Daniel, que trabalhou comigo na Ativa. E a gente se conheceu, fizemos curso no Senac junto, amizade, aquela coisa toda. Ele era da Jovem Pan, trabalhou na Manchete, falou, Giba, tá precisando de um locutor, vamos fazer teste. Fui lá, fiz, Duda gostou, comecei a trabalhar lá. Você já entra na Manchete crendo em Jesus, vamos dizer assim? Não. Falei bem bonito agora, hein? Rapaz, Eu ia falar crente, mas é que o crente ele tá meio... crendo em Jesus é mais bonito. não, cara. Aliás, cara, eu tinha até um pouquinho de preconceito, vou falar a verdade. É mesmo? Aquela coisa que você ouve os pregadores normal, falando, né? né? Porque era meio gueto, assim, né? Eu também tenho até hoje preconceito com um monte de cara. Eu falo, meu Deus, eu não quero ser comparado com isso, não. Tá certo. É melhor tá certo. eu ser criticado pelos meus defeitos, não ser comparado com esses aí. Hoje, pra mim, Jesus é suficiente. Eu não controlo Deus com joystick, então Tá tá dado o recado. Mas na época, qual que era o preconceito? Era aquela coisa de ser uma coisa escondida, assim, os crentes ali, hein? Os caras têm unha fendida, sabe essas coisas? Essa coisa dos anos 80, 90. Cara, quem tiver mais velho, pergunta pro pai e pra mãe, era assim, cara. Cara, que imagem, hein, que nós tínhamos. Sim, era um negócio. Aí depois mudou, e graças muito a esse movimento, né, das bandas, Ademar, Rádio Gospel, imprensa, isso foi mudando. E quando eu entrei, eu tava lá, eu não tinha esse compromisso, eu era um locutor, apresentador, então desanunciava a música, lia notícia, falava de promoção, mas não tinha... E aí, de comunicador, né? Você se adapta ao público, né? Então tinha um briefing, o Duda Baguera, o diretor, olha, cara, não fala isso, isso aqui não pode falar, isso aqui não pode falar, mas de resto você pode falar tudo. Normalmente já vem tudo escrito, aí você dá só o seu jeito ali, né? De como você abre, de como você fala, desanuncia. Mas a pegada da rádio era tão legal, né? Música, tinha lá o tributo, né? Escolhia 3 músicas, tinha o game, tinha as chamadas. Coisa, cara, né? era muito legal. As músicas. Você falou aí, né? Bride, Petra... Eu conheci gente... White Cross. Eu conheci gente pra burro ouvindo rádio. Então, POD eu vi a primeira POD. vez. Quer dizer, a primeira vez eu não sei, mas eu lembro de ter ouvido na Transamérica e ouvir lá e falar, ué, como é que tá? Alguma coisa, um dos dois estão errando aqui. Um dos dois estão equivocados. Então, muita coisa fora legal. No cenário nacional, que foi um movimento absurdo, teve né? o Virtude naquela época, lembra do Sim, Virtude de Brasília? Virtude. O Praise Machine, Oficina... Resgate, Cats Barneia, Brother, RM6, teve aqui o Paulo também. É muita gente. Código C. Código C. Puxa, o Código C, cara. O Marquinhos do Código C. Ele tá longe agora. O irmão dele teve um programa revolucionário na Gospel na época. Você lembra do Balaio Geral? Ah, então. O Balaio vamos dizer assim, veio antes do Pânico. Quando eu entrei mergulhei, quando eu comecei a crer em Jesus, o Balaio Geral era a minha referência. Porque eu trabalhava num mercado
eu era empacotador, mas era repositor. Eu achei que era mercado. Eu falei, nossa, mercado financeiro. Não. Não, eu tinha 13 para 14 anos. E a gente tinha a liberdade de... Tinha um radinho lá do mercado mesmo, a gente ia repor as paradas e ficava ouvindo. Então, na parte da tarde ali, era o que eu ouvia. Cara, eu era adorava demais. aquele programa. Eles zoavam demais, cara. Adorava. Depois... Era o Feijão, a Deep Leak, que é a Nan, né? A filha do Nelson Ned, as duas filhas do Nelson Ned. Então, eu não... Porque isso é bem antigo e acabou também já há muito tempo, né? Então, era a Deep Leak, filha do Nelson Ned. Eu lembro que era muito divertido. Feijão, era. E eu achava isso muito legal. Tipo, eles zoavam caramba, demais, mano. gente. Eles zoavam demais. Isso é de Jesus, mano. Eles zoavam demais, assim, a ponto de passar do ponto. Mas eu acho que pra mim, o melhor programa que uma rádio gospel já teve. Claro, tem vários aspectos pra se analisar, mas estou dizendo no sentido de entretenimento, Sim. de atrair jovens, Sim, foi. De sair um pouco da caixa. Só tocava música maneira, Sim. só tocava música de... Putz, era bem legal mesmo. Cara, então foi... E aí eu entrei nessa época, cara. Filha então, do Nelson Ned, Filha então? é a Deep Leak. Caraca, olha que doideira, rapaz. E o Feijão, irmão do Marquinhos. Que, se eu não me engano, era batera também, ou não? Ai, cara, eu não lembro. Tem alguém tem que perguntar pro Milton Neves que fim levou. Tem alguém que tem alguma história com ele, ou eu tô misturando as coisas. Não sei se é o PG... enfim. Mas é porque a gente conversa com muita gente, muita história que se conecta. Muita E coisa. aí, mas, cara, esse programa... E os esquentas da Marcha para Jesus, eu acho que eram os programas que, pelo menos no começo, mais me remetiam ao balaio. Porque Sim. era bem divertido também, Sim. com o Zé Bruno e tal ali. Era muito legal. Eu me lembro de uma coisa que o Zé Bruno falou uma vez. Eu nunca... eu não sei se eu vou saber reproduzir a nível, mas deles ainda se tinha negócio do papel, né? Tipo, não sei o que lá, pegou o e-mail da pessoa lá, leu, era um negócio bizarro, assim, vamos arquivar no arquivo, Isso. no arquivo circular. Cara, você lembrou disso, fantástico. O arquivo tá arquivado. Arquivo circular com filtro plástico, alguma coisa assim, sei lá. Eu falei, Eu não lembrava disso, André. Eu não lembrava disso. Carinho, valeu. Era isso mesmo. mesmo. Tô falando, isso marcou demais, mano. Porque, era isso mesmo. Cara, minha mãe, quando ela começou a ouvir coisas gospel, era a Rede Aleluia. Entendeu? Você imagina a tristeza da gente, mano, ouvindo. Uou, Jesus! Cara, Deus é bom! Aí vai ouvir lá. Você fica triste, velho. A gospel não, a gospel veio pra... Tanto que eu sempre flertei com a Renascer. Aceitei Jesus numa igreja pentecostal, mas eu sempre flertei. A questão é que quando eu fui pra lá mesmo, sabe quando você tá de fora e você fala, pô, eu gosto do movimento, eu gosto dos eventos, eu gosto da linguagem, mas quando eu fiz parte ali, não me encaixei. Sim. Durante pouco tempo ali, 1 mês ou 2 meses. Me batizei lá, na Lins e tal, e fiquei pouquinho tempo. Mas sempre acompanhei eventos, sempre gostei, sempre fui fãzão. Os caras são bons, né? Nessa coisa de fazer evento. Não sei como hoje, porque eu já não acompanho mais tanto, né? Tô bem fora. Mas, SOS da Vida, Marcha para Jesus. Tinha um negócio de segunda-feira que acontecia. Sim. Enfim, era um evento de segunda-feira. Começou na Lins e foi parar na Barra Funda, né? Na Barra Funda. Cara, mas era incrível, era tudo muito legal, cara. Demais. Tudo que os caras faziam era tudo grandioso. Sim. Depois de um tempo, locutor e tal... você até perguntou, né? Em que momento? Eu ficava vendo lá, eu ficava ouvindo, eu fazia a madrugada e tinha o Bispo Abud. Uhum. Queridão, cara, eu tenho um carinho tão grande pelo Bispo Abud, porque é um cara de um amor tão... Um cara que eu gosto muito, sabe? E ele, Gibão, tal, e a gente ficava na madrugada conversando. Um dia eu dormi, rapaz, caí pra trás, sabe? Na madrugada, operando, ele, opa, pera aí. Mas um cara que veio, não, pera aí, vamos lá, pera aí, sabe? Não teve nenhum esculacho. Enfim, mas só um registro. E, cara, eu gostava, e aquele movimento todo. E aí você vai acompanhando, a sua vida vira em torno disso. Você trabalhava lá, o dia inteiro lá, você vai pra igreja, e você começa... Você não ficava só na rádio? O que tinha fora da rádio que você já começava ali a... Então, cara, é muita informação e eles te cercam assim que você acaba envolvido com tudo. Então, eu trabalhava na rádio...
o dia inteiro, né? Um período lá de registro, né? Só que a sua cabeça fica, pô, vai pro culto. Porque você tá falando de tudo que tá acontecendo, você tá Sim. anunciando tudo, você E- participa sem participar, e né? testemunho e aquilo, e você acha tudo incrível, você fala, cara, Legal. eu quero isso pra mim, né? Quero isso pra mim. E aí você já é legal porque a linguagem já mudou. Eu entrei falando, anunciando, aí a linguagem já muda. Então você já começa a mandar uns do dicionário evangeliquez, né? Amarrado, já começa a mandar uns negócios desses. Então a linguagem já mudava. Então, para abertura de hora lá, sei lá se eu lembro. Eu lembro que o slogan é Jesus em primeiro lugar. Então eu falava, ó, dia abençoado para você que tá ligado aqui na Gospel FM, né? Jesus em primeiro lugar. Então a sua linguagem, na hora de falar com o ouvinte, já muda um pouquinho. Aí, querido, como é que você tá? Tá na benção? Oh, que legal. Tá. Então, antes era assim, aí, beleza? Agora não. E aí, querido, na benção, como é que você tá? E é legal você falar isso porque é automático, né? Sim, sim. Não que precisasse, porque Natural, acho que foi na bem Manchete natural. Gospel era o último lugar, a última rádio cristã que você precisava ter um formato gospel. Eu queria trabalhar numa rádio grande, independente se era gospel, se não fosse. Eu queria trabalhar. E calhou de, sei lá. Estrutura, cara, era tudo do bom e do melhor, André. Tudo bom e do melhor. O lugar era na Peninos. Na Lins não, desculpa. Era na Lins de Vasconcelos, depois foi pra Peninos. Mas na Lins era incrível, cara. Incrível. Super estúdio. Meu, era incrível. Era onde é a gospel, a rede gospel hoje? Ou Não, era onde era a livraria. Acho que é 901, alguma coisa assim. ali comecinho. tinha várias. Então, acho que eles tinha ficavam esse por ali, prédio. né? Mais pra frente, onde era a igreja, né? Que caiu o teto ali. É lá até hoje a rádio. Mas já foi lá na Peninos, no Paraíso. Aí saiu da Peninos, voltou. Tá no lugar que tá até hoje lá. Né, do lado da igreja. Inclusive músicos do Renascer Praise. É no mesmo prédio ali, né? Legal. E aí eu só fui... e convivendo e tal, e trazendo gente da família, o pessoal viu mudança, realmente viu uma mudança em mim, eu mudei, a minha mente mudou, aquela coisa, o jeito de pensar, de ver. Aí um dia eu resolvi, cara, não, quero me batizar. Eu me batizei eu me batizei porque eu namorava e eu falei, cara, eu preciso me consertar, vamos fazer direitinho, né? Vamos casar direitinho, vamos fazer tudo direitinho. Aí eu me batizei. Logo depois a gente casou, lá na Santa Cruz, Bispo Lalá, que eu tenho um carinho muito grande também. É alguém que eu amo demais, um cara espetacular. Não tenho mais tanto contato, mas mora no meu coração. Eu adorava essas coisas na Renascer, né? Também, eles também quebravam esses paradigmas, né? Não precisava ser bispo, sei lá, Laércio, sei lá. Lalá. Lalá. É Dedé, Dudu, Gigi. Eu achava isso demais, meu. Falei, mano, o cara é um bispo, velho. E é lá, tá ligado? Caramba, mas isso é muito bom, cara. Eu sempre achei demais essa desconstrução. Sim. Numa época onde realmente hoje a gente fala, nossa, é tão assim, cara. Mas na época era muito fora da curva que eles faziam. Desbravaram. Musicalmente, em termos de tudo isso aí. Pode, mesmo na época, alguém discordar teologicamente, mas Sim. o que eles fizeram para comunicação gospel, vamos dizer assim, né? Comunicação é comunicação, mas você se comunica com o povo cristão. O que eles fizeram ali é uma coisa absurda. Eu tive o privilégio, assim, de ter conversas, né, com o apóstolo Estevão, com a bispa Sônia, particulares, assim, de... Giba, faz assim. Eu lembro que a bispa Sônia tinha um caderno. Cara, um caderno com as músicas e o tempo de introdução da música. Caramba. Então, ela sabia o tempo da introdução da música, conhecia todas, e o quanto ela poderia falar enquanto não começasse a cantar. Caramba. Eu olhei e falei, cara, não é possível. E hoje, ninguém faz isso. Isso é coisa de rádio raiz. Então, isso eu aprendi muito. Fazer cabeça de música era a minha praia. Então, enquanto não começava, não sei o que, aí, sabe? Que louco. Então... você fala, vem puxando os flashes, assim, e coisas que a gente fala assim, caramba, mano, o cara parece que tá... E realmente é isso. Parece que você fala assim, não vai dar. Entregou, começou a música, deu. Então, cara... Porque a gente tava lá com a fitinha cassete, né? Sim. Preparando aqui pra ouvir aquela musiquinha. Tá certo, já era errado falar na introdução. Você queria a música toda. Mas pelo menos o cara cantando... Eu não sei se na Manchete tinha muito isso, ou na Gospel, enfim. Mas tinha, nas rádios seculares tinha muito isso. Você tava ali... Cidade que a gente falou, né? Na época eu ouvia também e... Você ia gravar as músicas e no meio, Cidade. Primeiro falava, pô, caramba, mano.
Por que o cara fez isso com a música, mano? Tá de Não, sacanagem. antes era a vinheta, aí dos anos 90 eles cantavam a vinheta. É, eles regravavam o pedaço ali. Inclusive, na Manchete Gospel tem uma que é inesquecível. Eu sempre que eu encontro o Marquinhos Gomes, sabe, o Marquinhos Gomes, cantor, claro. cara, ele fez uma introdução de música, uma das mais incríveis, né? Era assim. Como que é? Na manchete onde tudo acontece, o amor de Deus que prevalece. Manchete FM, a rádio gospel do Brasil. Ritmo não é o meu forte, tá? Mas isso era um trecho da música dele ou era uma Da vinheta música pra rádio? dele. Caramba, o cara, metade da música ele cantou pra rádio. Mas ele fez a introdução e era aquela música. Cristo te levantará. Sim. Cara, eu achei aquilo incrível. Aí, é que assim, quem ouve tem uma percepção, mas quem faz acha bonita, esse negócio de vinheta. Eu lembro de da cantar. Manchete, a rádio gospel do Brasil. Então, isso tudo era pensado. Debaixo de... Olha, então, isso tudo era pensado, cara. Isso tudo era estudado, era feito um estúdio bem... Cara, isso era incrível, Mas eu acho que isso tem um poder no... De recall, né? De lembrar. Esqueci a palavra, mas o cérebro ele absorve Sim, isso. sim. De alguma forma você absorve isso. Sim. Quando você canta a música, você vem com isso aqui e você já, pum. Às vezes são coisas que a gente não consegue identificar. Caramba, ouvi essa música, vou botar na rádio. Mas em algum momento aleatório, por que Sim. você quis ouvir a rádio naquele momento? Porque o cérebro guardou uma informação. Cara, muito louco, né? Era isso. A gente, cara, foi um período criativo maravilhoso, assim, que eu aprendi muito em rádio. Essa coisa da introdução, a coisa da organização, do hora a hora. Eu fiquei craque nisso, cara. E assim, de sentar com o apóstolo Eliseu, com a bispa Sônia, e falar, Giba, assim, ó, faz assim, tá vendo? Tem que começar assim, não pode. Ó, essa música não pode virar com essa, porque, cara, voz feminina com voz feminina. E da onde que eles. Da Cara, onde que eles tiravam essas coisas? Porque eu não sei exatamente a formação. Eu sei que a bispa. Eu tô tentando falar com ela, eu tô tentando. Eu já tô dando uns passinhos aí, tô evoluindo. Sim. Não sei se vai ser aqui ou se eu vou ter que ir até ela, mas eu tô aí. Mas eu vi ela recentemente num dos raríssimos concorrentes que ela foi, e eu falei, caramba, mano, ela tem muita história, muita vivência. Foi pra cá, foi pra lá, fez isso. Eu não sei se ela teve alguma coisa relacionada à rádio. Porque se não teve, é bizarro você falar, a pessoa ter essa noção. Teve porque, assim, o apóstolo é do marketing, é da comunicação, sempre foi o bispo Abud, da agência Abud. Tanto é que a história do Renascer Praise, né, é o quê? É um show do apóstolo Estevão com a bispa Sônia, em comemoração de aniversário, um show da Rita Lee. Ah, é? Então, assim, viu aquele show, cara, vamos fazer isso para Jesus. Então, que legal. Eles tinham essa coisa da comunicação e da comunicação visual, da comunicação verbal, eles tinham isso, o marketing, aquela coisa toda, e usaram muito bem. E tinha também a questão de ir para os Estados Unidos. Se não me engano, o Abud, eu trazia os discos, né? Trazia lá Immigrant, trazia, isso também e ouvia a rádio lá, e cara, vamos fazer isso aqui. Então, tem isso. E eu ficava impressionado, o caderninho da bispa tudo escrito lá, eu falei, cara, meu... E aí eu começar a perguntar coisa de rádio. Não, mas é isso, é assim, foi assim, eu fiz desse jeito. Eu falei, cara... Então, assim, eles sabem do que estão falando. Que sensacional, né? Profissionalmente, comunicação, rádio, porque uma coisa é você... Eu já trabalhei com muitos outros pastores e tal, e de chegar para fazer um formato. Os caras não fazem a menor ideia. Ele às vezes até sabe o que precisa ser feito, mas como aí... Como não sabe. Então, você. eu cheguei lá, os caras sabiam. Eu lembro que você tava no ar assim, o telefone tocava. Ó, Giba, isso aí. Essa coisa aí que não... Mas era tudo de boa. Não, Giba, tem que ser assim, trocou. Ó, não pode... tem que sair 5 minutos antes. Não pode, porque tem 5 minutos de break. Então, sabe, essa coisa do... Caramba. Era muito legal, era muito legal. Era um formato. E você aprende pra caramba, né, no meio Nossa, disso. Eu fico me imaginando ali o quanto de coisa você... Pô, legal, tô aprendendo. Era formato, tô aperfeiçoando, né, tá afinando. E só pra, né, mais pro final, assim... começou a ter uma exigência muito grande da questão do Ibope. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer, depois de locutor, eu virei coordenador, diretor até CEO, né? Virar o cara que mandava na rádio, né? Depois do pastor Alexandre RM6 ele saiu, eu assumi. Então tinha
uma pressão assim, vamos fazer a rádio. E eu coloquei na minha cabeça, vai ser a primeira rádio gospel, eu ser primeiro lugar no rádio de São Paulo. Coloquei na minha cabeça. Uhum. E tudo que eu pensava, aí eu vivia a rádio 24 horas. Sim. Você tinha me perguntado o que eu fazia. Lá no começo eu trabalhava em outras rádios, tal, até que eu saí. As outras rádios que eu trabalhei, enquanto eu trabalhei na Manchete Gospel, primeiro foi a Rádio Cidade, que virou Rádio Sucesso, Uhum. que foi uma super escola. E aí eu fazia as duas, apresentei o Love Songs, por isso que eu fiz a gracinha lá. Fiz 1 ano de Love Songs. Trabalhei 8 anos na Metropolitana, junto, até que, proposta, fica aqui. Aí, full time na Manchete Gospel. Aí saiu Manchete, ficou só o Gospel. Cara, eu vivia 24 horas. Evento, pegava meu filho, pegava minha esposa, vamos lá pra Mairinque, vamos pra Osasco, vamos pra Cotia, eu com carro e... Cara, eu cercava o frango, sabe cercar o frango? Aqui fazia tudo, cobrava escanteio, cabeceava, era assim, não tinha... Porque eu queria, cara, eu queria que fosse a primeira rádio gospel a ser primeiro lugar. E foi indo. Cara, começou a subir, e eu vinha com as ideias, vamos fazer isso, vamos dar isso, vamos fazer show, vamos pegar, bababá. E não, vai fazendo. Contratei um cara do Ibope, pro cara me direcionar, né? Onde que eu... O cara dos números. Uhum. Ele pegava, a gente assinou o Ibope, tem que melhorar aqui. Só que ele tocou numa ferida. Na época surgiu a Rádio Vida. Sim. A Rádio Vida, ela fez exatamente o que a gente... Até onde a gente não conseguia ir. Não tinha igreja. Porque a gospel era o quê? No começo, gospel depois sempre foi assim. a vida eu acho que depois mudou um pouco. Eu me lembro do começo, eu achava sensacional, porque não tinha falação. Então, eles fizeram aquilo que, lindo. que a gente gostaria de ter feito no gospel. O que a Manchete quer? É a rádio da igreja. Sim. Nascer. Então, 70% da programação era rádio, entretenimento. 30% igreja, transmissão do culto, programas... de Bem com a Vida, Renascer em Revista, Escola de Profetas. Principalmente de manhã ali, né? Isso. Manhã inteira pegava... Então era isso. E dava certo, cara. Então você tinha um entretenimento, música, prêmio, sorteio, game, aquela coisa toda, show, deu certo. E eu crescendo e indo e tal. Aí teve um momento, por questões, né, que não vem ao caso, que, agora assim, 70% igreja, 30% entretenimento só. Ô, louco. Igreja. Programa, palavra o tempo todo, música, enfim, era isso. E aí deu uma caída. Porque muita gente que ouve não é da igreja. Exato. Não é, às vezes não tem nenhum problema, mas não quer ficar inteirado de tudo que tá... É questão de ponto de vista, assim, cara, é legal, é certo, errado, não é essa questão. É que o meu envolvimento era tão grande e eu sou do rádio, da comunicação, e o resultado daquilo que me pediram estava acontecendo, que eu fiquei um pouco frustrado. Mas eu acho assim, que se você tem menos uma coisa, mais ela é procurada, que é a demanda e procura. Uhum. Se você tem menos, e não menos no sentido de, sei lá, você tem do jeito que era, 70%, 30% igreja. Então era um programa que a transmissão do culto era pouco, né? Então gerava mais interesse. Porque se eu perder, mas depois que ficou o dia inteiro... E esse pessoal que gostava da música, não queria ouvir aquilo. Uhum. Não atraía. Mas, enfim, não vem ao caso. Aí, o que a Rádio Vida fez do meu amigo Caico? Primeiro foi o Bip, depois o Ricardo Bip. Lembra do Ricardo Bip? Sim. Produtor. Sim. E depois veio o Caico. O Caico pegou a Rádio Vida com o seu Carlos Apolinário. Cara, não tem igreja. Música, promoção, show... Eles montaram lá, teve um show lá do Thales. Quem apresentou foi o Leão, lembra do Leão? O Gilberto Barros. Ah, sim. Os caras fizeram um negócio incrível. Caramba. E a rádio, aí eles não chegaram em primeiro lugar, mas quase chegaram. Mas enfim, só para você entender o quanto eu me envolvi, até que por outras questões acabou indo. Mas a gente está falando do quanto sabiam de rádio, né? Uma vez eu pedi, porque o que acontece? A rádio estava funcionando, então tinha aquela pegada de ter músicas menores, para tocar mais músicas, sabe? Para você fazer uma coisa... Sim. Pô, Renascer Praise 9 minutos, 14 minutos. Aí tinha a ministração da Bispa Sônia no começo. Quem ouvia ficava frustrado, falava, caramba, cortaram cara, a música, mano. É o que eu tô te falando, isso era ouvindo um CD.
pô, já tem um Renascer Praise na hora do culto. E aí um dia, rapaz, pedi pra editar. Rapaz, isso foi a pior coisa que eu fiz na vida. Você ria, né? Não foi com você. Não vou nem falar aqui que eu tive de ouvir. Caramba. Mas eu entendo. Cara, editou lá o começo, editou. Quem fez isso aí? Nunca mais se editou, vai com 14 minutos mesmo, não tem problema. Não tem problema, vai com 14. Teve uma vez, André, que teve a gravação do Renascer Praise e fechou com a Sony Music. Uhum. Fechou com a Sony Music. A gravação foi no Museu do Ipiranga. Lotado. Cara, espetacular. Coisa espetacular. E aí, o Maurício Soares, na época o diretor da Sony, que ele falou, Giba, com o Apóstolo Estevão, com a Bispa Sônia, com a Fernanda, enfim, com eles todos lá, chegou, olha, cara, vamos menos Renascer Praise para que as pessoas desejem ter o Renascer Praise, né? Menos. E aí durou pouquíssimo tempo, cara. Giba, olha, então, na hora da transmissão do culto, não põe o Renascer Praise, porque o louvor, né? Até porque não está mixado, não está legal. Então ele, preocupado com a qualidade, falou, transmite só a partir da palavra. Entendi. Cara, isso durou muito pouco tempo. Passou tempo. Não, põe lá, não sei o quê. Disso. E aí, não usa Renascer Praise nas chamadas, porque nós fazemos a chamada, né? Domingo, celebração da família, aquela coisa toda, vi um pedacinho. Aí ele falou, tenta não colocar, porque... Imagina, você põe, a pessoa tá saturada de Renascer Praise. Eu entendo o que ele diz, até porque o Renascer Praise tem uma questão ali que a gente via, pelo menos, o Renascer Praise é a galera que tá ali gravando, mas Sim. eles sempre tiveram a ideia de que Renascer Praise é maior do que Sim. aquilo. Renascer Praise é o grupo de louvor de todas as igrejas de Renascer Praise. Exatamente. Só que tem o Renascer Praise que grava. Que é o que grava com qualidade, que grava num estúdio, que tem direção, que tem mixagem, que tem a qualidade. Então, eu entendi a preocupação do Maurício. Poxa, Sim. não põe essa aqui. Pensar no... Isso e tal. Mas, cara, e aí, não. Até que acabou, não, toca e põe na surpresa, põe, enfim. Volto a falar, não é que certo ou errado. Cara, é assim que a direção quer, você vai. São princípios, são conceitos, você tem uma linha aqui, Sim. o pessoal fala, tá, legal, mas eu quero ir por essa. Tá bom, então você tá indo por essa. Só que, como ouvinte, eu falo também, tinha vezes Exato. que você falava assim, caramba, mano, ela tava as 10, não sei quantas mais pedidas. Renascer Praise. Aí você fala, toda vez? Não é possível. Aí, eu não sei, né? Tô brincando aqui, mas a terceira mais pedida, Renascer Praise. A 10ª. Não. Mas você tem que falar, você tá falando que se... Eu tô fazendo esposa de vai, não pode. Ué, não pode o quê? Comprar os... não, é que ela trabalhou num... enfim, deixa eu falar. Deixa pra lá. Depois... Trabalhou num lugar aí que ela tinha acessos às coisas da Yurd. Enfim. E você ficou 20 e quantos anos lá? Cara, uns 25, 26 anos. Uma vida. Muito tempo. E aí você sabe que eu tinha, em algum momento ali, eu achava assim, cara, eu nunca vou sair desse lugar. Sabe? Cara, eu vou pra sempre, eu vou passar minha vida aqui, cara. Porque era tão legal, era tudo muito legal. Mas aí, naturalmente, não as coisas teve briga, mudam, não teve nada, as ideias mudam, né? As prioridades, estudos. E tem umas coisas assim também, por exemplo, eu tava lá e aí eu fui convidado por um cara para ver um projeto, né? E aí eu fui ver esse projeto que era a Rádio Ricos, no Tatuapé, que era uma web rádio, tinha lá os podcasts, estúdio, gravação, e eu fui. E aí o que aconteceu? Nós viajamos muito para o interior, né? São Roque, Mairinque. Só que eu achava, na minha cabeça, eu era totalmente mergulhado na Renascer e no jeito Renascer. Então, assim, pra mim só existia aquilo, maior ou melhor, tudo é bom, eu não sabia que... Isso aí sempre me pegou. E eu, de verdade, cara, eu não achava que... O que eu tinha de outras igrejas, por exemplo, nas reuniões da marcha, que vinham outros pastores, numa reunião que tinha lá que vinha outros, esse era o meu contato. E aí, quando eu fui pra Rádio Ricos, que eu comecei a viajar, cheguei um dia na cidade de Salto, aí, né, uma igreja evangélica, mas era um outro jeito, assim, um outro jeito de falar. Eu falei, cara, é diferente. Existe um mundo fora mundo daquele fora. Aí um dia eu fui pra São Roque, numa igreja, e aí eu lembro que tava lá, tal, não sei o quê, e eu peguei meu celular, fui tirar uma foto, a irmãzinha chegou assim,
Ô, querido, não vamos perder aqui a presença do Espírito Santo, não. Tira essa foto depois. Mas no maior amor. Cara, eu olhei aquilo... Qual que é? Qual é que é? É. É, eu não déjà vu, não. Um tranquinho de leve, assim. Tranquinho. Ah, pode acontecer. Mas então, eu não vou mentir, fiquei incomodado. Eu falei, poxa, mas lá tira foto, lá eu tenho que falar que é o maior e melhor, lá eu tenho que... Entendi. Tudo é, cara, é tirar foto, tem Instagram, tem rede social, tem TV. E eu fiquei meio incomodado, né, cara? Eu falei, poxa, qual é dessa? Não pode tirar foto? Aí beleza, eu fiquei lá, o culto, daqui a pouco eu saí, acabou o culto, a irmãzinha veio, irmão, ô, vem cá. Me abraçou, rapaz, tá... pode tirar foto lá, vai lá. Aí o menino que tava comigo falou, não, Giba, aqui é assim, né? Tem todo um respeito e tal. E aí ele me explicou, eu falei, cara, mas tem tudo a ver. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Pra eles ali, a realidade... É o que a gente tava falando de prioridades. Pra renascer, volta falando certo, errado, não, Que é o assim. que acontece hoje em dia. Você vai. As igrejas têm Instagram, aí Sim. tem que ter. Eu fui de uma igreja assim, tem um lugar bonito, tem gravações Sim. bonitas, aí você vai tirar boas fotos nos cultos. Mas é que eu só porque, via isso. querendo ou não, as pessoas olham e Sim, enxergam, sim. mas alguém pode falar assim, pô, legal isso, mas vamos priorizar o que tá acontecendo e não o que a gente quer Exato. projetar Exato. pra alguém que tá de fora, que nem tá aqui. Exato. Então, às vezes você É tá isso. projetando pro que tá lá e você não tá vivendo aqui. Porque você tá Exatamente. preocupado em. Então, precisamos. eu acho que é bem isso também. Acho que você matou a charada aí. Então, eu era muito envolvido com os resultados e com projetar e a rádio em primeiro lugar, sabe essa coisa? Uhum. Então, eu era muito envolvido com isso. Espiritualmente, obviamente, eu estava ali envolvido, mas isso era a minha prioridade. Então, Sim. acho que você matou a charada. Aí você vai num outro lugar, uma outra realidade. Poxa, como é que é isso? Mas, enfim. E aí acabou o meu período lá. Foram 25, 26 anos. Tenho grandes amigos, tenho um carinho, meu Deus. Eu não tenho mais acompanhado, na verdade, eu Não um tenho- pouco de dificuldade de ouvir rádio, porque apesar da tecnologia, você acaba vendo outras coisas. Hoje os está bem complicado ouvir os rádio, próprios né? podcasts, as outras coisas você acaba consumindo. E às vezes tenho no carro, quando eu ouvia, mas a antena do nosso carro é muito ruim, então não dá. Mas acho que mudou também. Hoje Olha, o já rádio não tá me firme agrada e tanto. forte. O rádio está firme e forte, mas está passando por um momento de adaptação. Tem que adaptar, né? É que nem o podcast aqui, né? A gente estava conversando no começo, você pode ouvir agora, você pode ouvir fracionado, você pode ouvir depois, você pode compartilhar, você pode ouvir semana que vem, você pode ouvir ano que vem, você pode ouvir quando quiser, quantas vezes quiser, a hora que você quiser. O rádio é mais ou menos a mesma coisa, ele está se adaptando para isso. Tem coisa que acontece ali na hora, mas também fica disponível para você ouvir depois, né? O que eu acho que até falei aqui no começo dessa questão de eu estou num momento da vida assim de perceber, ouvir e perceber mais, de sair da loucura da informação, sabe? Então eu estou procurando ouvir mais e perceber mais as coisas. Tipo, você pega o mundo girando e dá e diminui a rotação ali Então, pra assim, você. isso veio de uma conversa que eu tive com um amigo e ele falou uma coisa pra mim incrível, né, cara? Ele falou, cara, Giba, ouvir, cara, prestar atenção, perceber. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, quando você para pra ouvir, ele é radialista também, eu falei, poxa, mas no rádio não tem, não aparece. O que eu vou falar aqui não é contra podcast, TV, não é nada disso, é só uma percepção da questão que hoje, por causa das telas, tudo é tela, tudo você tá na tela, tudo você vê, tudo é tela. Até as rádios, né? Até as As rádios. rádios viraram podcast. E aí você pega na época do rádio que você tinha que imaginar, Uhum. que nem eu te falei, né? Eu ficava imaginando qual a minha Avenida Paulista. E hoje não tem muito isso. Você não precisa imaginar, porque tá tudo aqui a ver. É que nem um livro. Você lê um livro e você assiste um filme da mesma história, aí você fala, não pode ser. O livro, você imagina aquele arranha-céu, os cabelos ao vento, e é o seu cabelo, o seu. Cada um imagina é como se, entre aspas, você fosse meio que o roteirista do livro, né? Então, porque o rádio você tinha lê, muito, mas é você que define como que vai ser aquilo. O rádio tinha muito isso, então isso meio que se perdeu. Então, essa é um pouquinho do enfraquecimento do rádio, mas, por outro lado, está se reinventando. Por exemplo, as rádios news e as rádios que têm
apresentadores tá ganhando força. Uhum. Porque é aquele cara que conversa com você. Teve um projeto que infelizmente acabou, que era da Rádio Trânsito. Lembra da Rádio A Sul-América rádio... Trânsito? Sim. Era um nome Sim. comercial. Então ali... Que era do Grupo Bradesco, ou não? Não, do Grupo Bandeirantes. Grupo Bandeirantes, Do Grupo Bandeirantes. Então É ali... porque eu tô com outro negócio o trânsito ele era só um pretexto. Mas era gente falando de gente, de cotidiano. Era gente, por exemplo, ó, tem um cachorro aqui na via. Então se perdia um tempo falando, olha, meu, precisa resgatar esse cachorro. Não, mas é legal, não, mas... Não, é pra quem tá num trânsito... Vai, o cara que trabalha o dia inteiro no trânsito. Tudo bem, às vezes o cara quer ouvir uma música, mas às vezes sim, ele a música precisa da também. informação, ele precisa estar ali a todo Na verdade, momento. ele precisa da informação e ele quer interagir, porque quem dava a informação de verdade era quem estava no É trânsito. tipo o Waze, né? Era o cara. Não, e ele falava assim: olha, eu tô aqui. Não, o Waze é a galera que, ó, Sim. tem uma capivara atropelada aqui no marginal. É tipo isso, né? Então os caras queriam. Eu não trabalhei nessa rádio, mas eu trabalho hoje com profissionais que trabalham nessa rádio que estão no projeto que eu tô hoje. Então, só que eu era ouvinte, eu achava legal o cara entrar, beleza, tô aqui na marginal, aconteceu um negócio aqui, quem vai passar por aqui? Então, você entendeu que o trânsito era só um pretexto para pessoas se Sim, perceberem? Então eu tô nessa vibe hoje aqui. Eu viu? falei Bradesco, mas na verdade eu acho que é porque tinha a Bradesco Esportes FM, que era do Grupo Bandeirantes. Que era do mas Grupo é que Bandeirantes, eles é uma fizeram marca ali. um acordo com a Bradesco e também era mais ou menos essa pegada. Tipo, tinha a rádio só de trânsito e a Bradesco era só de esportes. Exatamente. E era muito legal porque era de todos os Porque esportes. você imagina, Tinha esporte olímpico, Sim, tinha tudo. aí tinha um programa. Eles passavam, obviamente, né? Que era só o som do programa do Neto. Sim. Aí depois do programa do Neto entrava o Elia Júnior com um programa todo diferentão, assim, tocando umas músicas, uns rock clássicos, umas paradas assim. E jogos que você não ouve em rádio normal. Tipo Champions League. Passava o jogo da Champions League. Você Eu vê? cheguei a ouvir algumas vezes. Cara, mas não é muito legal você ouvir. Eu achava demais. Hoje eu gosto muito de ouvir. A minha esposa não gosta muito, mas de ouvir transmissão de jogo no rádio. Eu só não ouço porque eu gosto de ouvir. Você tem acesso a. Por exemplo, eu vou assistir um jogo do Corinthians, vários no Premiere. Aí você fala, pô, essa narração aqui, porque tem uns tiozinhos cansados, né, velho? Aí você vai lá, mas você vai pegar o rádio, tá fora de time. Aí como é que você. Então, aí fica difícil. Esse que é a dificuldade. Fica Então, difícil. o único lugar que dá pra ouvir, que eu já fiz isso, vendo e ouvindo rádio, é no estádio. Sim. Porque aí tá no time certo e, além de tudo, te contextualiza melhor, porque no estádio você piscou, perdeu. Perdeu. É verdade. Mas, então eu fiz essa associação por causa dessa Bradesco Esportes, que acabou o contrato com a Bradesco, não renovou, e é um dos maiores lamentos que quem acompanhava a rádio tem, principalmente um dos programas lá. Eu trabalho que com era o Robson Ramos. Robson Ramos era o cara que fazia um dos programas na Bradesco Esporte. Um dos. Sim, de nome Era eu também me lembro. mais à noite ali, né? E, cara, a gente está sempre se falando, um dos grandes lamentos, você tem razão, é o final da Bradesco Esportes. O final da Sul-América Trânsito e da Bradesco Esportes. Foi assim, o ouvinte sentiu muito e eu não consigo entender como é que... Porque tinha audiência, não é isso que o grupo quer, financeiramente falando? Era muito... Então, por que não mantém, né? Eu gastava meu tempo ouvindo eles, mano. Ouvindo eles por causa disso, porque tinha diversidade. Tinha um momento lá, o Ivan Zimmerman fazia uns negócios de futebol americano, que eu não acompanho nem nada, mas eu acho legal falar assim, caramba, estão falando disso no rádio. Mas não estão falando volto só a falar, o óbvio. André, o esporte era só pretexto, era falar, conversar, contar história. Sim, tinha o principal programa da grade, que foi depois pra Mix, era o Agora o Bicho Vai Pegar, que foi revolucionário. Eles foram uma ameaça pro Estádio 97, que tem 477 anos. Eles, antes de fundarem a rádio, eles já tinham um programa. Uma das grandes alegrias foi fazer boletim do trânsito dentro do Bicho Vai Pegar. É mesmo? Eu fiz. Eu fiz férias de alguém lá, de algum repórter. Eu lembro da... Marcela Marcos. Isso, eu lembro dela. Eles deram até um apelido, né? Não sei o que, voadora. Eu não lembro, mas, então, cara, eu fiz as férias dela. Demais esse programa. Eu fiz as férias dela, ela dava a informação do helicóptero, eu fiz as férias e eu entrei no programa. Eu me divertia demais. Quando sair esse episódio aqui, que a galera tá vendo, já saiu o episódio com o Guipa. Guipa, cara. Então, eu não conheço o Guipa pessoalmente, mas o Guipa me zoava quando eu entrava do helicóptero e ele ficava fazendo aquelas perguntas. E aí? Daí em cima aí, você passou em cima de um motel aí, sabe? Cara, olha a saia justa que o cara me coloca. E ele tá na Mix, tá firmão. Tá na Mix, só que ele tá no entretenimento, né? Ele saiu um pouco do esporte. Sim. E tá frequentando a igreja e tudo mais, pô. O Guipa é incrível, cara. Parceirão. Olhar meu celular, peraí.
Bom, opa! E, ó, já coisou aqui. Não, aqui é assim, pô. É isso que tem graça. Tá bom, pode deixar. Não tem. Uma das coisas... Ó, os poucos que gostam do que eu faço, eu acredito que gostam justamente porque eu não funciono tentando fingir que alguma coisa deu errado, mas eu tenho que fingir que deu certo. Pra mim, não rola isso aí. Se eu tiver falando um negócio aqui, você entrou aqui, deu um parêntese, pum, eu fujo, eu perco a memória. E se eu tentar fingir que não aconteceu isso, fica pior. Sim. Então eu falo, putz, não lembro o que eu falei, mano. Esqueci tudo aqui. Deixa pra lá, pronto. Aí do nada eu volto e pronto. E isso dá eu não funciono com... tem que fazer assim, se você perder isso aqui, não dá. Então, às vezes ela fala, preciso ver. Eu falo, oi, o que foi? Deixa eu te confessar uma coisa legal aqui. Como eu te disse, eu tô num momento da vida de ouvir e perceber. Quando eu te disse que você falou, poxa, ouviu, né, com PG? Ouvi, porque eu tô num momento da vida percebendo a comunicação. Obviamente que eu percebo e uso técnicas, né, de comunicação, aquela coisa toda, as palestras que eu dou é sobre comunicação, ensinando quem tem alguma coisa para falar, mas tem medo. Uhum. Ai, meu Deus, eu travo, eu não sei como começa, eu não sei como termina, eu esqueço. E eu ensino técnica só para start, né? Uhum. Só a rodinha na bicicleta, só para você pedalar e aprendeu. Cara, fala. Uhum. E aí eu tenho te observado. Caramba. O seu jeito de comunicação. E é muito legal, André. Uma vergonha, velho. Cara, é de verdade. Minha esposa não tá aqui, ela foi embora. E tem uma galera como você, assim, que eu tenho observado, que, cara, é isso. Comunicação é isso. É conexão. Assim, você não tá muito preocupado com ir, vir, começo, fim, o que eu falo. É conexão. Conectou, o papo flui. Sabe? Conexão. Acho que o grande... a árvore do avatar, né? O centro do negócio que é a conexão. Então, o seu jeito de comunicar e de alguns outros bem parecidos com você, assim, esse jeito, cara, eu tenho acompanhado, tenho gostado e vou aplicar muita coisa aí nas minhas falas por aí. Obrigado, valeu, tchau. Caramba, obrigado, que emoção. Deus é bom demais com a gente, né? Então a gente começa a fazer as coisas. Tava até comentando mais ou menos antes de começar, né? Eu tenho o meu canal ali, que eu digo principal, na verdade, porque veio primeiro e porque tem mais views lá, tal, tem mais inscritos, mas eu já venho lá dessa coisa de me comunicar com a câmera, Sim. Que hoje pra mim é muito normal, mas lá no comecinho, nos primeiros vídeos, era estranho pra burro. Era muito estranho pra quem não faz isso a primeira vez. Sim. Não é tão difícil, mas não é também... eu vou chegar e falar como se... Não, dá uma estranheza que você fala assim... Eu tô falando com alguém, mas eu não tô falando com ninguém. A não ser quando é ao vivo. Mas, então você vai se acostumando. E eu já fazia algumas entrevistas meio soltas ali já há bastante tempo. Uma das maiores entrevistas... Aliás, uma das maiores entrevistas desse meu canal, o canal Andrezola, é com o Brother Simeon. Num dos momentos em que ele tava deixando o Brasil para ir por umas 450 vezes que ele foi embora e agora tá por aqui de novo e tal. Mas eu acho que ele tá só fazendo eventos, ele tá morando nos Estados Unidos. E um outro foi com a Oficina G3, também foi um momento ali. Aí entrou o podcast. Aí eu falei assim, eu tava com algumas ressalvas, tá? Uns amigos meus que até tiveram aqui, que é do canal Veja por Outro Ângulo, eles já faziam podcast. E a gente tem públicos muito semelhantes, porque a gente fala muito do rock cristão, que tá voltando, que tá acontecendo. Então, e eu falava assim, mas eles já estão fazendo e já fazem muito bem, meu. Eu vou fazer, vai ficar aquela coisa. Mas eles mesmo falaram, mano, faz, cara. Eles estiveram aqui, os dois responsáveis pelo canal, o Lucas e o André. E aí eu comecei a fazer na época sem essa estrutura aqui, sem um lugar pra fazer. Eu fiz um quadro dentro desse meu canal que era o Não É um Podcast. Porque eu não tinha essa estrutura. Então eu ia até onde... Por exemplo, falasse assim, André, aqui na minha casa eu te recebo, tem um lugar aqui legal. Ou não, às vezes eu chamava, até o Dornella foi em casa, outras pessoas foram em casa. Fazia dessa forma, punha lá a pelinha, normal. Eu mesmo comandava tudo, era uma câmera só. Então pra cada um sentado de um lado, botava o zoomzão assim, era mais básico. Mas eu fiz acontecer, deu o start. Então, quando eu venho para o podcast, eu já estou mais acostumado em falar com a câmera desde quase 7 anos que eu comecei o canal e já estava acostumado em falar com pessoas. E já tinha
minhas primeiras entrevistas com o próprio Daniel, que tava aqui, com o brother, tal, já era mais entrevista mesmo. Era Sim. uma perguntinha, tal. Com o G3 eu soltei um pouco mais, porque eu tinha um tempo determinado, que acabou abrindo um pouco mais. Mas eu tinha ali a banda da minha vida, todos ali na minha frente. Então eu pensava assim, eu tenho que acertar. Eu não posso jogar pergunta solta pra, tipo... E eu lembro que um dia antes eu tava na igreja orando e falando, Senhor, me dá as perguntas certas. Eu não posso fazer muita pergunta, eu quero ser... E graças a Deus eu tenho muita alegria de pensar assim, poxa, eu acho que eu acertei. Porque eu fiz, na verdade, eu tinha, sei lá, 30, 40 minutos no máximo. Eu fiz 3 perguntas. E rendeu. Durou. Por quê? Porque eu abri meu coração no começo. Teve um ou outro que até falou assim, caramba, demorou pra começar. Eu falei, tem cara também que só enxerga o que tá no nariz dele, mano. Ele não sabe, ele não percebe o que aconteceu. Eu abri meu coração pra eles, eu falei, eu fiz um contexto de tantos anos, desde 99 que eu conheço a banda, de vezes, levei um autógrafo que eu tenho desde 99, que eu encontrei eles na rua. Peguei, contextualizei, mano, peguei os caras, mano. E eu não falo isso com, é porque eu sou bom. Não, mano, é porque eu abri meu coração, eu fui de verdade. Cara, eu trouxe eles aqui, assim, pra mim. Aí pronto. Aí o Juninho começa a dar um testemunho, começa a se emocionar, aí o Valtão falando não sei o que lá, papapá. Daqui a pouco tá todo mundo rindo, contando bastidores de... Cara, acabou. Eu nem fiz pergunta. Rolou a conexão, cara. Exatamente. Rolou a conexão. E aí você fica nessa, tá certo, tá errado, é a técnica A, é a técnica... Não sei, cara. Eu sei Hoje que em se dia for diferente eu não consigo. Se for diferente não é verdade nisso, pra mim. não, viu, André? Não penso nessa coisa de... Eu já pensei muito, ó, certo, errado, já fui meio enquadrado, sabe? Caixinha. Até porque as coisas mudaram, né? Na minha época, né, digamos assim, era dessa forma. Mas hoje você vê o Dani, você vê o Whindersson, você vê Tirolipa, você vê... Cara, tanta gente que se comunica de um jeito peculiar. Os próprios caras de podcasts, né? Os caras do Flow, os caras do Podpah, que você fala assim, caramba, mano. Meu, despojado. Cara, cara, eu acho isso. Enfim, eu tenho observado, né? Porque você vive aprendendo, né? Então, assim, eu sou comunicador, sou profissional da voz, gosto de falar uma palavra dos multimeios da comunicação. Poxa. Mas você tem que aprender, você tem que seguir vendo como é que está sendo feito, como é que... Mas tem uma coisa também, além de você perceber, é você ser autêntico, né? Porque não adianta nada. Ó, a partir de agora eu vou fazer que nem o André. Eu sei que... Não, não, eu tenho o meu jeito ainda, né? Mas coisas, às vezes dicas, sacadas, isso é legal. E às vezes você capta coisas sem perceber. Sim. Aquilo que eu tava falando lá, você absorve. Sim. Na hora de você colocar, eu captei muita coisa. Hoje só minha esposa trabalha com o Dani, mas eu já trabalhei com ele, já participei de algumas sketches, já filmei. Todas as filmagens bosta era eu. Porque eu tava sem óculos na época, tinha dificuldade com foco, não, desgrama. Mas fazia parte de contra-regra, de comprar isso, pega aquilo, pra ele fazer as gravações. Então a gente via ele gravando muito, tanto as sketches quanto vídeos que ele produzia, assim, vídeos que na cabeça dele tudo já fazia sentido e a gente via ele gravando os negócios e falava assim, o que ele tá fazendo? Quando via o resultado da edição, porque ele também edita, e edita muito, você falava assim, meu Deus, eu aprendi muito com ele. Sim. E muito mais vendo e absorvendo sem talvez se dar conta que eu tava aprendendo e absorvendo, só de eu olhar e falar assim, uau, do que dele chegar e falar assim, ó, faz... Ele também teve muita coisa que ele me ajudou de falar assim, faz assim, pega isso aqui, pensa desse jeito, faz aquilo lá, mas muita coisa que você absorve e quando você vai ver, você faz e você fala assim, caramba, mano, é igual aquele ali. Aí sim, o cara que só enxerga o que ele vê, ele vai falar assim, tá copiando. Não, mano, é referência, é inspiração. Sabe uma coisa que eu falo hoje, né, que a minha grande preocupação é que alguém me procurou um dia, Giba, eu queria saber falar, eu queria gravar, e eu fui pesquisar, e eu descobri que, as pessoas morrem de medo, né? Preferem morrer do que falar em público. Tem muita gente assim. E aí foi pra essa que eu... E aí eu falei, poxa, cara, eu passei a vida inteira como locutor, não como apresentador, apesar de ter feito algumas coisas assim, mas tem uma fonte ali que, por exemplo, os pregadores... Tem um sentido, né? Tem um jeito de falar.
Sim. Então, eu comecei a prestar atenção. Aí eu comecei a ver alguns apresentadores, alguns comentaristas, comecei a ver stand-up, gospel, comedy, e eu vi que, cara, tem jeito, tem um método, vamos dizer Tem assim. método. Não é assim. Eu vejo Fazer muito no graça. stand-up isso. Os caras têm Tem como esquemas chegar. ali. Você vê ali que ele no meio do caminho, ele larga um negócio aqui, daqui a pouco ele pega atrás de volta aquilo. É tudo. Como ele chega, ou ele faz uma zoeira, ele pega alguém. Enfim, tem método, tem jeito. Eu comecei a prestar atenção. E aí, hoje na Casa da Rocha com o Zé Bruno, e eu comecei a prestar atenção assim, né, em algumas coisas que ele normalmente faz, que faz naturalmente, mas que... Falei, cara, eu vou pegar isso aqui, que juntando faz sentido, eu vou ensinar. Então, é isso que eu faço hoje. Legal. Então, eu pego alguém que, cara, tem até um amigo meu, vou fazer uma palestra lá pra ele, ele falou, Giba, pô, os caras são bons, mas eles não sabem. Eu falei, não, calma que tem jeito. É assim, olha, conecta, faz isso, faz aquilo, que você vai fazer isso 2, 3, 4 vezes, na quinta você já vai estar fazendo automático. Porque você só vai ter que falar aquilo que você sabe. Né? Sim. Você vai se conectar, você vai conhecer o seu público, né? Você vai saber para quem você está falando, o que você está falando, começo, meio e fim. Porque tem muita gente que fala, eu vejo, como eu estou mexendo muito com isso, na minha rede social aparece muito, né? Vou te ensinar uma conexão matadora. Cara, mas o cara não quer isso. O cara quer só falar, saber falar. Ele só quer o básico, que pra ele é muito difícil. Que pra ele é difícil. Então, e aí o básico você fala pro cara, querido, fica tranquilo, é começo, meio e fim. O cara fala, como é que começa? Como é que é o meio? Como é que... Calma, vamos com calma. Vamos com calma que tem jeito. Bicicleta com rodinha, faz assim, pedala assim, aí você vai sentindo, você vai lá, pô, não é... Porque também tem a grande questão do julgamento, né? Acho que o grande medo não é nem de falar em público, é de pensar o que o outro tá pensando. O cara tá me achando uma droga, eu não tô agradando. Antes de você fazer, você já e tá é um medo que não existe, é fazendo um julgamento pelos outros. Exatamente. Isso te trava, né? Trava. Me travou, eu sei disso, passei por isso, falo disso. Porque, afinal de contas, você precisa ensinar aquilo que você viveu, né? Senão como é que você vai ensinar? Olha, não, fica tranquilo. Não, cara, é normal. Faz mesmo com medo, faz mesmo com timidez, faz mesmo sem experiência, faz. Em alguns casos, N's da vida, as pessoas falam assim, a minha própria esposa às vezes fala assim, mas eu tô com medo de fazer isso aí. Eu falei, vai com medo. Vai com medo, filho. O medo não pode te paralisar. A coragem não é ausência de medo. O medo é bom. O medo é bom porque ele te situa. Mas ele tá ali só para isso também, né? É para você passar por ele. Porque a coragem, ela não existe sem o medo. Exatamente. A coragem é você vencer o medo. Não Exatamente. eu preciso de coragem. Coragem é você pegar e fazer. O medo não vai deixar de existir muitas vezes. E eu falo isso também pro meu filho. Tem situações na vida, mano, que não dá pra você esperar que as coisas... Você tem que ir. Tem que fazer. Você não sabe, às vezes, como você vai fazer. Mas você tem que ir fazer. Vai ter situações na vida que você não tem opção. A opção é ir. Exatamente. E é ver o que acontece depois. E tudo é aprendizado, né? É isso aí, meu. Você tá no seu horário, né? Eu não quero... Vou para um futebol agora, levar meu filho... Jogar uma bola, bater uma bolinha, garantir meu futuro dele. Não, tô brincando, sem essa pressão nele aí, senão. Mas é isso. Mas vai que, né? Você último ponto aí, a gente poderia ficar horas e horas aqui, porque é muita história, cara. Mas hoje o que você tem feito? Tem os caminhos da voz, né? Sim, que eu já vi por aí e tal. E o que é, como a pessoa o seu Instagram já apareceu e vai aparecer, mas existe algo que de repente a pessoa falou assim, pô, é esse cara que eu preciso para poder me destravar. Como ela te acha, o que você tem para oferecer e como ela encontra isso? Bom, hoje eu sou um repórter de trânsito, jornalista, locutor, então eu trabalho numa empresa de prestação de serviço de trânsito, trabalho como locutor publicitário, né? Hoje eu tenho um estúdio em casa, gravo para alguns lugares aí no Brasil e sempre que aparece teste, Giba, me manda voz, enfim, basicamente isso que eu faço. E de uns 4 anos para cá eu foquei nessa questão da oratória, né? De como falar.
E surgiu justamente por alguém que me procurou e falou, pô, Giba, você fala bem, cara, é um candidato, né? Eu queria saber falar. Falei, vamos lá, deixa eu te ensinar aqui o que eu sei. Só que quando eu ensinei, deu certo, deu super certo. Só que eu me senti meio, sabe, cara, mas eu não sei o que eu estou ensinando. Eu não tenho certeza, na verdade, assim, eu sou comunicador, eu sei como é que fala e tal, mas eu não... Deixa eu ir mais a fundo, aí eu comecei a estudar, prestar atenção em comunicadores como você, nos caras do stand-up, nos pastores, em grandes oradores, comecei a prestar atenção. E aí é o que eu estou fazendo. Eu faço o que eu ensino, eu me coloco em situação que eu tenho que falar. Eu me coloco em, por exemplo, eu estou fazendo palestra aqui, é uma forma de eu me colocar em situação para crescer, né? E aí eu vou absorvendo, aí eu vou aprendendo, aí o que eu vou aprendendo eu vou compartilhando. Então é isso que eu faço hoje. Então eu tenho um canal Os Caminhos da Voz. Começou como Os Caminhos da Voz, mas era uma coisa mais voltada para o rádio, locução, locução. Só que eu até ensino, né? Ensino, é a minha praia, eu sei fazer, mas eu acho que tem mais pessoas por conta da internet, por conta do momento que a gente vive, das telas e de você... de um lugar de comércio ali, né? Que você precisa vender um vendedor. Poxa, cara, se você não... Um vendedor, um pregador, um cara que precisa falar na igreja, ou tem tudo. Numa empresa, o cara precisa dar uma palestra. E aí o cara não faz porque ele tem medo. E aí é aí que eu falo, gente, eu pego dicas, eu tenho entrevistado muita gente agora também, eu tenho tomado cuidado de entrevistar comunicadores de várias áreas, né? Então, o cara que é comunicador, o cara que é orador, o cara que é locutor, o cara que é apresentador, o cara que é comentarista, o cara que é dublador, e saber do processo dele, né? E de como aconteceu, porque hoje, o meu foco é quem sabe do tema, do que quer falar, especialista em alguma coisa, mas não sabe expressar. Não sabe, como é que eu gravo? Como é que eu começo? Quanto tempo eu falo? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, outra coisa, o que eu faço com as mãos? Sabe, esse tipo de coisa? E aí, é isso que eu tenho feito. O foco é esse tipo de pessoa. Se esse tipo de pessoa pegar gosto e falar, agora eu quero ser orador, agora eu quero falar, agora eu quero ser dublador, agora eu quero ser locutor, cara, vai ser incrível. Mas o meu foco mesmo é essa pessoa. E tem muita gente. Eu tive numa igreja recentemente e foi tão peculiar, acabou, assim, foi bem legal. Eu me coloquei nessa situação pela primeira vez. Fui lá, palestrei. A palestra, ela é exatamente o método, né? Eu faço a palestra fazendo o que eu ensino. Então, o começo eu faço, eu quebro o gelo, depois eu contextualizo, conto história, finalizo, e a palestra ela segue o método para... Tá vendo? Você viu o que eu fiz aqui? É isso que eu estou ensinando para vocês. Faz isso. E aí no final abri para perguntas, um cara me... Foi incrível a pergunta dele. Ele falou, vem cá, como é que faz assim? Porque eu vejo que um pastor lá fala exatamente igual o outro. Deve ter falado, a referência dele é Yurd, né? Porque fala do mesmo jeito. E na hora eu pensei assim, eu falei, cara... choca, mas eu não vejo muito problema. Sabe por quê? Porque é aquilo que a gente conversou aqui desde o começo. É o ambiente que você vive. Sim, você absorve, talvez mesmo sem que precise, você está absorvendo. Se você se ligar um dia que tá muito igual, tudo bem, mas se você, cara, você está falando, se funciona, se é o ambiente que você vive, é o sotaque, dentro do ambiente familiar, o teu filho fala igual a você, então eu não vejo o menor problema. Eu só vejo o problema quando você usa isso intencionalmente. Eu sei, eu vou fazer igual porque deu certo, funciona. Aí eu tenho minhas restrições. Agora, quando é convívio, o sotaque, o jeito, as mãos. Agora, quando o uso você me entende? Aí eu já acho... Isso acontece em muitas áreas, na área da igreja, por exemplo. Essa música aqui deu certo, então vamos tocar ela. Eu já passei muito isso. Não, porque é a música... Cara, não é a música, velho. Tem um conjunto ali. Então não é fazer isso que vai dar certo. Sim, você tem que estar sensível ao momento ali, ao que precisa ser dito. Exato. Mas existem algumas barreiras que aos poucos são quebradas e você é o cara que ajuda a galera nisso aí, né? Os Caminhos da Voz. O link tá na descrição dos Caminhos da Voz. YouTube. No Instagram é @GibaDeJesus, é o meu nome mesmo.
e no YouTube Os Caminhos da Voz. Tem um montão de dicas lá, né? De tudo que eu observo, que eu vejo, volto a falar, tenho observado muito. Esses dias eu conversei com um celebrante também, porque parece simples, né? Vai lá, celebra o casamento e tal. Eu falei, cara, mas tem a questão do ouvir e perceber. É simples fazer um casamento, é simples fazer uma celebração. Oi, sejam bem-vindos, tal, noivo, noiva, é tudo simples. Tá, mas e você parou para ouvir a história do noivo, da noiva? Como ele quer, como ele deseja, quer que cita alguém, quer que não cita alguém, quer que seja religioso. É ir um pouco além, quer né? que não... Contextualizar melhor aquele casamento, Exato. aquelas pessoas. Então, eu até falo de método de fórmula, mas o meu foco principal é a conexão. É você percebe. Percebeu, conectou, funcionou, faz. Vai com medo, vai com timidez, vai assim mesmo. Tá tudo lá. Tá certo. Minha mulher sumiu, não volta mais, é isso mesmo? Oh! Ela me avisou aqui, mas não voltou mais. Ai. Oh, vou voltar. Eu preciso encerrar, pô. Se isso for pro ar, vai ser incrível. Oh! Mas vai. Pode ir. Ai, Deus do céu. Que hora que é lá? É 3 ou é 3 e pouco? 3 que a gente tem que estar lá, né, mano? Então eu já vou liberar o C. E a gente vai bater um ranguinho também. Porque jogo não tem essa, né? Ô, espera aí que eu tô chegando. Aí, Ferrou. Rapaz, mas não tem. Tem? Jogou, o pessoal chegou meia hora atrasado. Mas Ah, também é? Pra ter perdido por WO, né? Mas também ontem, É mesmo? o pessoal saiu da Zona Norte pra ir pra Mauá. Não, mas ontem Imagina tava o trânsito. difícil, né? Ontem é impossível. Ontem o Dani tinha uma banda aqui que veio de fora, eu acho. Eles chegaram 30 minutos depois do horário que era pra estar começando. Isso, uma banda. Eles iam passar som, Não, fazer imagina. tudo ao vivo. Ou seja, eles tinham que ter chego umas 2 horas antes. Pois é. Aí não deu certo, mas enfim. Ô! Aê, voltou. Preciso encerrar aqui, meu bebê. Mas aí eu preciso falar ali, ó, com o povo que tá ali. Aqui não. Beleza. Senhor Giba de Jesus já está na minha lista de partes 2. Ó, Não sei quando vai acontecer, porque a gente, né, tem que movimentar pra galera. Porque nós não falamos de helicóptero, nós não falamos de qualquer coisa. Porque quando as pessoas são legais, eu gosto de falar de qualquer coisa. Confere? Fala igual o Lucas do Voa. Confere? Vozinha. É. Já começou bem, já. Então, porque ele é coisa do trânsito, do repórter de trânsito, né? Então, tem muitas curiosidades. Tem Então acho que vai muitas, ser legal mas- uma parte 2, hein? mas pô, obrigado demais. Ó, você perdeu a parte em que ele me elogiou. Eu era um rapagote quando eu ouvia esse cara na rádio. Eu ficava esperando ele falar rádio Manchete Gospel, sei que lá, e tocar aquela. Era uma música que não tinha introdução, aquela música. Que raiva. Eu não conseguia gravar ela inteira porque ela não tinha introdução. O cara já começava cantando. E um dia eu consegui perder só 2 palavras da música. Pum! Porque. Eita! Foi, ó. Você já passou certidão de velhice muitas Não me importo. quantas vezes eu vi uma fita na vida. Era aquela música. Everybody needs love. Essa música tocava muito de manhã. Incrível. Do Seven Day Jesus. Seven E Day como que eu Jesus. achava um CD daqueles caras? Não achava. Quem disse que traria pra mim era o Everybody Needs Adonias. Né? Everybody Needs Love, é. Seven Day Jesus é o nome da banda. O Adonias, que tinha uma loja muito legal lá na Conde de Sarzedas, ele falou, eu trago pra você, só que era importado. Era um pouquinho caro pra mim. Então, o que eu tinha que me contentar? Com a cassete lá. O Giba mandava lá, pum, não avisava. Olha, agora com vocês, Seven Day Jesus. Você que quer gravar, grava aí. Não, simplesmente soltava. E eu, pum, peguei. Mas gravei. Essa música me... Umas 2 palavras, é. Finger, pô, foi. Não tinha essa música, Essa não tinha. Não é nem que aquela questão que a gente falou de edição. Não, Não, a é música verdade, não tem. Ela verdade. começa o cara cantando. Eu lembrei, é verdade. Mas, cara, essa música eu acho muito, muito linda. Muito linda. Não tô nem falando tanto da letra, apesar de ser muito bonita, mas a música em si, ela A eu música, acho o linda. tempo em que você ouviu, as memórias que trazem, né? Enfim, muito obrigado por tudo. Você não falou de elogio, tá? Você começou falando de elogio. Você assiste o episódio, então.
Assiste o episódio porque ele precisa cumprir os compromissos familiares, que são mais importantes do que qualquer coisa. Cumpra os seus compromissos familiares, diga-se de passagem, ouvindo o podcast. Não precisa abandonar, gente. Cumpre ouvindo. Bota... Não tá ainda, mas vai estar no Spotify. No Spotify tá só o primeiro episódio do Bruno Falhoni. Não, mas é que eu vou colocando e eu gosto de falar as coisas direito. Quando tiver todos bonitinhos lá, só porque o Giba é do rádio, a origem, eu vou botar todos nos próximos dias. Tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez. Meu irmão, obrigado. Qualquer coisa aí. Privilégio, Quando eu me prazer. sinto à vontade, eu brinco mesmo e você me deixou à vontade. E eu tô também muito fiquei feliz muito à por isso. vontade, até pra falar mais do que eu gostaria, né? Não, mas você tem que falar mesmo, pô. Então eu tá trouxe certo. você pra isso. Obrigado. Essa voz bonita que a gente gosta. Ui. Você gosta de ouvir ele em casa assim ou você enjoa também? Ele fala, oi, meu amor. Hoje são 14 e eu estou com fome. Sei lá. Você sabe que no começo do namoro eu gravava, né? As fitinhas cassete, mandava pra ela, fazia lá uma declaraçãozinha. Opa, é nóis, filho. Cara, Oh. tem que explorar o que... Nunca me mandou uma fita cassete. E eu tô sabendo que ele pediu ela em casamento no do helicóptero. Cara, foi. Nossa, você foi muito humilhado. Foi o noivado. Eu nunca entrei no helicóptero, já fui humilhado aí. Foi a primeira vez que eu fui no helicóptero, aí eu trabalhava lá na rádio, Carrefour e tal, e eu era o cara do sorteio. E eu me próprio sorteei. Muito bom! Credibilidade total! Não, Não, tudo bem. só esse dia. E aí subindo lá, tá noivado. Que Olha legal. beleza. Obrigado, gente, por ter vindo aí Valeu, também. valeu. Tá bom? Valeu. Deus abençoe vocês. Você já sabe o que fazer, mas não custa nada repetir. Primeiro que se você assistiu aqui até o final, muito obrigado. Você é um guerreiro, porque são poucas as pessoas que fazem isso, tá? Deixa um comentário, deixa um like aí, compartilha com alguém, cara. De repente você é uma pessoa que precisa se destravar, quer, ou às vezes você nem, Pode me procurar. você nem sabia Não que tem você problema, queria, mas agora você falou assim, pô, eu preciso. Cara, Em algum LinkedIn- momento da vida precisa. Precisa. Ainda mais agora. Comunicação é algo que não tem jeito. Você vai ser chamado para uma reunião do seu filho. O teu filho vai pedir para você gravar alguma coisa para a escola. E aí, o que você Tá faz? vendo, amor? Caminhos da Voz, link na descrição pra você ir lá dar uma... Minha voz tem sido pra alguma coisa na vida, né? Pra gritar e assustar as pessoas. Tá bom? É isso. E se você chegou até agora, provavelmente você não é essa pessoa. Mas vale dizer que os cortes saem também nesse canal. Então, nos próximos dias, os cortes dessa entrevista também vão sair. E espero que você fique bem. E é isso. Eu não sei dar tchau, cara. Eu também não. Eu não sei finalizar nada. Eu demoro porque eu não quero acabar. Mas eu... Percebeu? Você não precisa ir. Ele também precisa ir. Bom, tchau!